Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Amigo. Esse que é um podcast realizado pelo Amigos do Mercado. Caso você esteja passando aqui pela primeira vez, eu quero me apresentar a você. O meu nome é Marcos Braga e eu estou aqui sempre conduzindo estas conversas que passam pelo Papo de Amigo, junto com o meu querido amigo e irmão Luciano. Tá vendo? Tudo bem aí, Lu? Fala, Marquinhos, tudo bem? Olá, tudo bom, pessoal? Muito bom estar aqui em mais um episódio, 68º. Grandes conversas já passaram por aqui. Eu tenho certeza que hoje vai ser mais uma dessas conversas que vão marcar a história desse programa aqui, Marcão. Pois é, Lu. É o seguinte, aqui, qual que é o propósito desse podcast aqui? É a gente contar a história de vida e de profissão dos profissionais de comunicação que a gente mais admira. Muita gente legal já passou por aqui e muita gente virá. E hoje é um dia especial que a gente está recebendo uma pessoa que a gente gosta muito, né? Que é a nossa amiga de longa data, que faz parte da história do Amigos do Mercado, né? E, Lu, um ponto bastante importante. Para a gente abrir o episódio, eu preciso dizer que este episódio e esta temporada tem o oferecimento da Pitch. Grande Pitch, que Pitch, moral, plataforma de tecnologia do nosso amigo lá, o que é liderada pelo nosso amigo Fábio Brancatelli. Né? Fábio Brancatelli, o cara mais gentil do mercado, um gentleman do mercado, né? Elegantérrimo. Se você estiver com a sua autoestima tiver mais ou menos, converse com o Brancatelli que ela melhora. O Brancatelli sempre tem as melhores palavras para falar com você. E lidera um timaço lá da Pitch, né? Craques em tecnologia, envio de materiais, enfim, fala lá com eles, porque eles vão te explicar melhor aí qual que é o rolê deles, porque é um negócio muito bacana. E trafegar material hoje, na quantidade de veículos que tem nas campanhas, não, e adaptação, a Pitch faz os caras, diferença, hein? Os caras adaptações, mandam muito bem. Lu, obrigado pela moral, Piti. Tamo junto sempre. E Lu, vamos lá. Um detalhe importante, né? Eu comentei aqui que a gente já estamos no episódio número 68. Eu vou dar dica de 3 episódios que já passaram. Então bora lá. Pra que a galera dê uma pesquisada lá. Ó, Heloísa Santana e Cris Toledo passaram por aqui. Feras do Varejo. Top demais. Né? Foi muito bacana. Pedro Reis e Estela Pirani, outro episódio. Maravilhoso. Que vale ser revisitado. E Magão e Bruno Gonçalves. Não estava presente, mas assisti. Foi show de bola também, Marcão. Você sabe que o Sérgio, ele foi diretor do Aprendiz, cara. Money. De todas as temporadas. Foi um cara bacana. Foi um episódio muito legal. Assista, obviamente, depois desse daqui, né, Lu? Lógico. Né? E, agora... Esqueci de fazer o meu momento blogueirinho, Lu. Então vai agora, Marcão. Se você está assistindo a gente aqui pelo Spotify, favorite a gente lá, coloque as 5 estrelinhas. E se você estiver vendo e ouvindo a gente pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixa o seu joinha lá e faz um comentário, que o comentário ajuda a dar uma engajada. Coloca da onde você está assistindo e também se por acaso em algum momento da sua carreira você já cruzou profissionalmente com essas 2 celebridades que estão presentes hoje aqui. Façam comentários que a gente vai ler o comentário aqui para vocês. Muito bom. Lu, já quero ir direto para a conversa, porque então, hoje eu vim aqui... Sem delongas e sem perder tempo. Cara, hoje eu estou fingindo naturalidade. Por quê, Marquinhos? Porque você é uma pessoa que eu sou fã. Cara, se a gente faz esse nosso rolê aqui, eu vou falar pra você que o dia que essa pessoa foi a mestre de cerimônia de um evento do Amigos do Mercado, fez história. Fez história, porra. Fez história. Brilhou, pensa uma pessoa brilhando. E brilha sempre, né, Marquinhos? Já vamos divulgar, Ó, vai. Recebendo aqui com palmas, Bruna Calmon. Querida Bruna Calmon, bem-vinda. Que honra, hein? Que honra. Bru, que honra receber você aqui. Gente, a honra é toda minha. E é muito legal, como vocês disseram, eu acompanho a história dos Amigos do Mercado. É muito legal ver o quanto vocês foram crescendo e vendo aqui vocês apresentando e tal. Olha, estão de parabéns. Isso aqui é muita ousadia, viu, Bruna? É muita ousadia. Pois é, e a Bruna tá com a gente desde que tudo isso era mato. É verdade, isso é. Né? E uma história que eu gosto sempre de contar, né? O nosso principal evento é o Prêmio Amigos do Mercado. Né? E aí teve a gente ali, a comunidade nasce num grupo de WhatsApp, a gente começa a fazer os happy hours e nasce o Prêmio Amigos do Mercado. Na primeira edição, eu fui lá e apresentei o prêmio, né? Era uma festa pequenininha, não estava muito preparado, mas tava num dia inspirado. Rodou, foi muito legal tal. E eu ganhei aquela confiança perigosíssima. Eu achei assim, cara, eu sou desse, nasci pra isso. Aí chegou a segunda edição no Habitat. No Habitat do Bradesco. No Bradesco. Festa para 150 pessoas. 150 pessoas. Foi horroroso.
foi horroroso num nível que eu falei assim, cara, nunca mais eu faço isso. Não nasci pra... Foi o mesmo pensamento, igualmente equivocado, né? Que eu acho que a gente não pode nunca achar que a gente é muito bom, nem que a gente não serve para o negócio. Fala assim, não, cara, você tem que ter um pensamento moderado. Então, o trauma foi tão grande que no terceiro ano, né, a gente até, na ocasião, tínhamos lá o patrocínio da Globosat, né, antes de tudo virar uma única Globo. E aí, eles nos presentearam ali dentro do nosso acordo com a presença da Bruna apresentando o prêmio. Que aí foi na BBL, né? Na BBL. E aí, quando chega a Bruna no braço. Ela no braço, é isso mesmo. No braço, ela chega, cara, toda brilhando, cara. Né? Eu falo assim, cara, olha que moral que o Amigos do Mercado tem, né? Cara, a Bruna... Não, e profissionalizou num tanto, né? A entrega do prêmio, E foi como a gente deve imaginar, foi incrível. Apresentou monumentalmente, né? Mas eu fiquei com tanta vontade que nunca mais deixamos de apresentar, viu? É verdade. Não, e tem muito, e eu até falo pro Marquinhos, isso faz muito mais sentido, porque os amigos do mercado são vocês, entendeu? E a referência que as pessoas têm, inclusive quando elas inscrevem, né, nas premiações ou nos festivais que vocês têm, são vocês, né? É a relação que vocês criaram, da mesma maneira que o Reclame criou a própria relação também com esse mercado, né? Então, é a mesma coisa, se tivesse um prêmio do Reclame, por exemplo, que fosse outra pessoa apresentando que não eu. Sim. Né? Você então acaba é o mesmo sentido. Com então certeza. faz todo o sentido serem vocês ali no front Mas mesmo marcou apresentando. muito, viu, Bruno? Foi muito especial. É, Ô, Marcão, Mas eu fiquei muito honrada. você é sensacional. É a casa de você, Bruna, sempre. Obrigada, Marquinhos, gente. deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que a gente é fã da Bruna. Você aliviou pra Bruna ou você deu a missão também pra Bruna? Bruna, Como é que foi? como que é o negócio aqui, né? A gente, quando começa a fazer esse podcast, a gente não sabíamos até quando ia, tal, não sei o quê. Falei assim, poxa, imagina a gente fazer uma série com 30, 50 episódios, a gente chama as 50 pessoas do mercado, tal, e eles podem chamar... E aí, eu falei assim, cara, talvez dê pra chamar todo mundo, as pessoas mais relevantes e tal. Bruno, 68 episódios, tem mais 68 pessoas pra gente receber. O mercado é muito grande, tem muita gente legal, muita gente... Só que é o seguinte, sorte a nossa que a gente pode chamar um montão. Os nossos convidados, não. Os nossos convidados é o seguinte, só pode chamar um. Você só pode convidar uma pessoa Aí pra imagina participar. o seguinte, Bruna, no dia que você vem aqui contar a sua história, a gente te dá essa bomba, né? Fala assim, Bruno, o negócio é o seguinte, só pode chamar um. Verdade. Como que você escolhe uma pessoa no mercado inteiro? Olha, super uma missão, né? Mas, pra mim, nem tão difícil, porque essa pessoa que eu trouxe comigo, ela faz parte da minha história desde o início. E o mais bacana de tudo é que tanto eu quanto essa pessoa, a gente nasceu pro que a gente faz, a gente tem uma veia de comunicação muito forte. A gente saiu das nossas casas para irmos fazer faculdade fora delas, em outro estado. Então, a gente tem muitas similaridades na nossa história e, ao mesmo tempo, muita história boa para contar nesse meio do caminho de quase 30 anos juntos que a gente se conhece. Então, não poderia ser outra pessoa. E eu vi ele crescendo, e cada passo que ele crescia na profissão era como se fosse um passo meu e vice-versa. Então, quando você me falou, ele mora no Rio, eu falei, tem que ser, Marquinhos, precisa ser ele, tem que ser ele. Vamos dar um jeito de casar a agenda, né? Porque hoje é uma pessoa global, né, bem? Difícil a agenda, não é uma responsa. Aí a gente conseguiu finalmente que desse certo, né? Então já apresenta pra gente, Vamos vai, receber Bruno. com aplausos. Ricardo Léo Léo. Martins! Ricardo, que honra. Me Bem-vindo, filma querida. desde os 14 anos. Uau! Eu que agradeço. Ela é uma louca, né? De me trazer aqui com tanta história que eu tenho para contar da Bruna. Então ela é muito corajosa. Primeiro, o fator coragem, né? E Ricardo, cara, ó, o seguinte, meu. Não existe uma celebridade no mercado publicitário que não tenha sido entrevistado pela Bruna, que a Bruna não tenha intimidade e possibilidade de ter trazido aqui.
trabalha com um monte de feras também, né? E, cara, você deve se sentir lisonjeado com isso daí, viu, meu? Olha, eu falei pra ela, Bruna, eu não vou. Pra começar, eu falei, eu não Errou, vou. não sei. Você tá louca. Chama outra pessoa, sabe? Primeiro que eu tô sem tempo, né? E segundo que, poxa, você conhece o mundo inteiro aí da publicidade, você pode convidar qualquer pessoa. Mas assim, a Bruna não é uma amiga, a Bruna é uma irmã, né? Então a gente realmente tem uma história que está muito além do profissional, né? É pessoal também, se mistura em muitos momentos. Então, assim, eu tô feliz demais. Sensacional, cara. Não sei como é que vai ser, mas eu tô aqui feliz. Já tá sendo maravilhoso, cara. Olha, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Uma coisa que costuma acontecer, acho que em todos os episódios, depois vocês me contem se aconteceu aqui também. Inclusive de episódio com irmãos, Não, hein? inclusive dos episódios dos irmãos Cotite, inclusive Olha. dos irmãos Visconde, né? Que é o seguinte, aqui, por mais que as pessoas sejam íntimas, um conhece alguma história do outro que não conhecia. Porque quando a gente para falar durante uma hora e tantinho sobre a nossa história, vem à tona coisas que a gente nunca disse. Verdade. Né? E esse é o objetivo. Aí vocês me contem se vocês conheceram alguma história de vocês aqui nesse nosso bate-papo. Né? Porque a ideia é justamente essa: a gente falar naturalmente sobre a trajetória profissional das pessoas, mas muito mais sobre a trajetória de vida. Né? A Bruna, é uma pessoa que ela consegue, a conexão dela com o público, principalmente em redes sociais, é muito bacana, Bruno, porque você divide com os seus fãs, com as pessoas, o seu dia a dia. Sim. Né? Eu falo que a gente tem uma relação muito legal, eu e a Bruna, nos últimos anos, mas há muito mais que isso eu acompanho a Bruna. Né? Muito louco isso. E o seu jeito todo engraçado, todo divertido na rede social é muito legal. Né? Que você sai, inclusive, do universo da publicidade. Sim, total. Né? E aqui a ideia é a gente trazer um pouco daquilo que você gosta mesmo também de falar ali, né? Lu, ó, antes de entrar nessa conversa, eu vou fazer Bruno, aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é propaganda. Boa! Propaganda é a alma do negócio. Tem que fazer propaganda. E é o seguinte, hoje aqui, Lu, a gente tem uma propaganda que ela não é nova, mas ela é nova ao mesmo tempo, porque a gente vai fazer o lançamento de uma marca que é muito amiga nossa, né? Então, Legal. Anderson, eu vou até inverter a ordem aí, eu sei que o Anderson é rápido nas carrapetas aí, eu quero começar falando da Content Club. Né? Então, Bora coloca, lá. por favor, a marca nova da Content Club aqui na tela. Nossa. Que isso, ó. Temos a marca Que nova da linda! Content Club. Ah, Content Club que não é só o local onde nós estamos, tá? A Content Club, ela tem 4 grandes frentes de negócios, tá? Que eu quero falar aqui para vocês. A primeira Content Influencers, tá? Ela é uma empresa que conecta influenciadores e marcas de uma forma muito genuína. Então, você que quer conectar aí as suas marcas e fazer um trabalho muito bacana de influenciadores, fale com o pessoal da Content. São muito feras. Inclusive, inscreveram cases lá Maravilhoso. no Festival Elan. Né? Maravilhoso. Vimos cases na mostra de cases muito legais. Aliás, parabéns aí aos amigos da Content Club. Tem também a Content Esportes, que utiliza da paixão e da energia do esporte para criar essas conexões entre marcas, entre pessoas. O esporte tem muito esse poder. A Content Studio, que é o que a gente está vivendo aqui, né? Não só a produção de conteúdo no estúdio, mas produção de conteúdo no geral. Tá querendo produzir conteúdo de qualidade? Fale com o pessoal aí da Content Studio e Content Social Hub, tá? Para você impulsionar os seus conteúdos nas redes sociais e dar mais e levar o seu conteúdo a mais pessoas, as pessoas mais adequadas. Fale com o pessoal da Content. Então tem essas 4 grandes frentes de negócios. Fale lá com os nossos amigos, falem com o Alê. Fala com o Alê Visconde. Alê é um cara gente boa, meu. Não, maravilhoso. É. E eu tô surpreso de ver como você estudou esse merchan. Querido, ele tá Não, falou profissional. muito bem, Vamos hein? dar pausa, tanta coisa. A minha Fantástico. ideia é vir trabalhar com a Alê. Falei assim, Alê, dá Maravilhoso. um espacinho aí pra Até mim. porque, além de todo o potencial que tem aqui pra fazer diversos tipos de formatos aqui dentro da Content, aí a galera aqui ainda é sensacional. Então, Seguinte, ó. tudo de bom. E ó, conteúdo que interessa é na Content Club.
Muito bom. Beleza? Ó, Muito bom, gente, hein? arrasou, Muito virou profissa já. Muito Até bom, pensar em muito alguma bom. coisa já. Não hein? é? Olha lá, tá vendo? É isso aí, é assim que a gente gosta. Muito bom. E aí, agora Lu, eu vou pedir pra trazer aqui a tela do Festival Elan. Por mais que tenha passado o Festival Elan, eu quero fazer um fechamento aqui do Festival Elan. Então vamos fazer a publicidade da própria casa. Precisamos falar da gente, porque a gente tá gravando isso daqui dias depois do acontecimento do Festival Elan. A gente teve 146 projetos inscritos que passaram por um júri eleito pelo mercado, 95 cases finalistas que serviram de alimento para esse festival. 95 finalistas de 21 categorias diferentes. Pois é, do cases do Brasil inteiro, que a gente reuniu num evento de 2 dias que tiveram 12 conteúdos no palco, entre palestras, painéis, né? E a competição dos cases. Tiveram ali 21 vencedores, inclusive vencedores. Teve vencedor de Curitiba, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Salvador, De Minas Gerais. né, de BH, né? Então é um festival que vem aí com uma pegada diferente, olhando para trabalhos de marcas de todos os tamanhos, com um olhar nacional, né? E que a gente recebeu lá, na soma dos 2 dias, cerca de 600 pessoas, Lu. Muito bom. E foi muito bacana. Fora aqui, né? Criatividade. O que é criatividade? É insight, referência e técnica. Então a gente teve profissionais falando de técnica, né? E todos os insights vindo das palestras e dos cases, fora as referências que vêm da conexão entre as pessoas. Sim. Né? Bruno, você que já frequenta os festivais de criatividade há tanto tempo e tal, por mais que tenha todo o conteúdo de palco, toda a inspiração que vem, o simples fato das pessoas estarem conectadas lá também alimenta-se muito, né? Muito. Eu falo, networking que se faz em festivais eu acho que é a cereja do bolo. É o mais importante. Tanto que a primeira vez que Ricardo foi, né, em Cannes, e quando você foi também, eu falei muito sobre isso. Assim, eu falei, olha, se alimente das pessoas, das relações que você vai fazer lá. Com gente que você já conhece e também com outras pessoas que você vai passar a conhecer, né? Se alimente dessa conversa, porque eu acho que é a conversa que vem pós ou durante os festivais que faz com que a gente saia de lá com um conhecimento mais vasto, com um know-how maior, sabe? E mais inspirados também, Sim, né? não, e Exatamente. Bruno, você imagina, olha o poder que essas coisas têm. Por mais que o mercado mundial vai para Cannes, né? E a gente fez um aqui para que o mercado nacional viesse para cá. Demais. A gente veio gente de todos os estados e eu lembro uma pessoa que foi lá que eu falei assim, olha que negócio legal. Alguns anos atrás eu fiz uma palestra na PUC. E aí, uma das meninas ali, junto com outra amiga de faculdade, montaram uma agência. E aí, um dos primeiros trabalhos, ela inscreveu e virou finalista. Ou seja, cara, a menina no Barato. período de faculdade, ela indo num festival de criatividade, tem um case concorrendo. Que demais. Isso é Né? muito legal. Não, É, a e aí, democratização e até como incentivo, do né? negócio. Sim, com cara, certeza. o case era de uma empresa chamada Mundo Íris, né? Que era de um estúdio que tirava foto de fotografia de íris dos olhos e tal. E aí, esse case estava concorreu com outro case, e o outro case levou um case da Caixa Econômica Federal. Eu falei, o meu case perdeu, mas quem ganhou foi a Caixa. Eu falei, Poxa, olha que é legal. o tamanho Bom, da né? caixa. É ganhar. Isso é ganhar. Isso é ganhar. Isso Verdade. é ganhar. E aí, imagina a conexão que ela fez lá nesses 2 dias de evento com as pessoas que estavam lá. É o que, aliás, é o que a gente mais gosta de fazer. Né? O Amigos do Mercado, ele é um hub de conexão. A gente quer certeza. conectar as pessoas e a gente fica muito grato com a forma com que o mercado nos recebe. E você que escreveu parabéns pelos trabalhos, foram trabalhos maravilhosos que a gente assistiu nessa edição, assim, cada vez crescendo em volume de materiais e também de qualidade de materiais. Para você que levou o caneco, parabéns, se inscrevam, ano que vem vai ter a 5ª edição do Elan. E a gente quer agradecer todo mundo que participou, que esteve lá, enfim, que Que fez o corrobora, júri e tal, fez que o júri, patrocinou. Com certeza. Né? É isso aí, Marcão. Muito bom, muito bom. de Lu, bola. merchan feito com o coração. Beleza. Agora, sem perder tempo, porque eu tô louco pra ouvir a história desses dois. Pois é, Lu. E aí, até pra relembrar a turma que tá assistindo a gente pela primeira vez, aqui as nossas histórias, elas antecedem a existência dos nossos convidados. Né? A gente vai buscar lá no fundo do baú mesmo, tá? Porque a gente quer ouvir não só as histórias deles, mas as histórias que eles ouviram. Né? E, Bru, em algum momento, né, te contaram uma história que o senhor Cate, né, o senhor Antônio conheceu a dona Ângela. O que te contaram desse momento aí? Então, eu sei pouco da relação da minha mãe com o meu pai, assim, enfim, eu sei que eles se conheceram num carnaval,
né? E meu pai era mais velho que a minha mãe, assim, acho que 7 anos de diferença e tal. E foi numa cidade do interior do Espírito Santo. E dali, meu pai pediu minha mãe em namoro, meu avô, né, pai da minha mãe, era juiz de família. Nossa, vara da família. Bravo. O cara da vara da família. Pois é. E aí, eu sei que eles engataram um namoro, a princípio, à distância, que meu pai, eu acho, morava em São Gabriel da Palha e minha mãe em Santa Teresa, porque meu avô vivia mudando de cidade por causa das comarcas, né? Sim. Você vai mudando no início de carreira, principalmente juiz, vai alternando muito os lugares onde mora. E aí, eu acho que um tempo depois eles acabaram se casando e nossa família nasce assim, a partir desse enlace num carnaval. Deve ser por isso que eu amo tanto carnaval. Amor de carnaval só me céu, Eu nasci numa segunda-feira na semana de carnaval, então tem tudo a ver, né? Vamos pensar. Você estreou, né? Exato, estreiei, né, gente? Ô, Bru, e você nasceu em São Paulo? Onde que você nasceu? Não, eu nasci no Espírito No próprio Espírito Santo, Santo. minha E família você é de viveu lá. até quantos anos lá? Até 17, 18 anos. Porque aí daí eu fui pro Rio para fazer faculdade no Rio. E a tua infância era uma infância... Você era tímida? Você era mais extrovertida? Nunca fui tímida, gente. Falar que eu era tímida é loucura. Era da turma do fundão. Impossível a Bruna ser sempre- tímida. Sempre fui da turma do fundão, sempre fui a oradora da turma, a que criava as coisas. Meus amigos, assim, a recordação que eles têm, assim, que fizeram escola comigo, era a Bruna louca que roteirizava tudo, criava roteiro, criava peças de teatro, fazia todo mundo participar. Eu era uma diretora super carrasca, né, gente? E era mesmo. Se o pessoal não fizesse como eu queria, do jeito que eu queria, eu ficava louca. E eu roteirizava, eu criava, desde muito nova isso, né? Porque a veia artística veio muito comigo já, também desde muito nova, que eu acho que eu puxei da minha avó materna, né? A mãe da minha mãe, que tem uma história incrível, que foi radialista, escondida desse meu avô, que era juiz de família. Caramba. E ele era fã dela, ouvia ela na rádio sem saber que era ela. Mentira. E morreu sem saber. Nossa, isso é muito incrível. Minha avó, Ercília, eu lembro, assim, e ela, uma figura fantástica, ela, enfim, nasceu para comunicação também, e em virtude, né, acho que daqueles tempos, né, em que a Sim. mulher não podia trabalhar. A minha avó teve uma história de vida super difícil, ela era órfã, ela foi criada num orfanato de freiras, tanto que a irmã dela mais velha era freira, virou freira, sabe? E, enfim, eu acho que ela foi, minha principal fonte de inspiração, né? E eu acho que a maior alegria dela é que eu fui a neta que puxou de verdade essa veia artística de comunicadora, porque eu já nasci assim. Minha mãe fala, eu sou Os brinquedos autodidata. fazendo de microfone. Microfone, vou falar uma coisa. Esse negócio de socador, Sim, pilão. pilão, eu fazia de microfone todos, aquele cheiro de alho maravilhoso. Sempre, sabe? Passava horas. Então, eu sou essa pessoa, eu nasci assim. Eu não me vejo, nem nunca me pensei em seguir outra coisa que não tivesse um vínculo com a comunicação, né? Então, minha vida começou desde a escola. E você tem mais irmãos, Bru? Eu tenho, então, eu teria mais 3 irmãos, né? Nós éramos em 4 irmãos. O Fabrício, que é o mais novo, o mais velho, foi o que, né? A gente não conheceu, nem eu, nem minhas outras 2 irmãs. Ele morreu com 6 meses de vida, assim. Ele teve um problema respiratório, enfim. Que nos dias de hoje ele não teria morrido, mas naquela época morria-se, né? Sim. Bestamente. E na sequência nasceu Karina, que é essa minha irmã, que ela já nasceu com alguns problemas de saúde, né? Uma espinha exposta, aquela espinha bífida, né, que eles chamam. Tem também uma doença, não sei o que, de meningoncelo, ela tinha hidrocefalia, então ela veio com vários problemas, então ela não andava. Mas, assim, ela era uma pessoa extraordinária, entendeu? Que certamente também nasceu com essa veia de Ela foi a comunicadora. segunda, mais velha que você. É mais velha, Tá. velha. E ela morreu, ela tinha 9 anos, foi por causa do catéter até da hidrocefalia dela.
Ela morreu, e eu tinha 4 e minha outra irmã 6. E então hoje somos eu e a minha irmã. Né? Meu pai também já é falecido. Meu pai morreu assassinado, eu tinha 9 anos, então uma história Caramba, super... bro, que história pesada. Quando eu conto, as pessoas falam, ninguém imagina que uma pessoa como você, que tá sempre rindo, brincando, Sim. tem uma história dessa. Mas é uma história pesada, assim. Meu pai morreu assassinado, eu tinha 9 anos. Caramba. Minha irmã mais velha, 12. Ô, Bru, e essa irmã mais nova? Você tem uma irmã mais nova? Não, né? mais velha. Ah, eu sou a você é a mais nova, caçula. você é a Eu fui a caçula. rapa E do qual que é a tacho. diferença da idade sua da sua irmã? Eu, 3 anos 3 só. anos? É. Ah, então vocês viveram bastante juntas. Assim. Mas minha mãe não queria filho de jeito nenhum, né? Até a Luciana, que é minha irmã que tá hoje, que até hoje a sim. gente... Minha mãe, quando ficou grávida dela, não queria de jeito nenhum. Porque já tinha tido 2 filhos, Sim, né? sim. A Karina, que demandava muito da minha mãe, né? Apesar dela ser uma figura muito extraordinária, assim, muito incrível, engraçadíssima, assim. Ela dançava a beça na cadeira de roda dela. A gente tem videozinhos dela. Ela girava a cadeira, ela amava Rita Lee e os Trapalhões. Caramba, que E Fábio legal. Júnior também, que ela era apaixonada. Que legal. E tudo ela falava Cacildes, tudo era Cacildes, imitando o Mussum, né? E a Rita Lee também, ela era apaixonada pela Rita Lee. Eu tive até a chance de falar com o Beto Lee, né? Sim. Que é um amigo querido. E falei da história que a Karina contaminou minha família inteira pelo amor pela Rita Lee a partir dela, assim, né? Um amor também que passou pra você também. Um amor também que passou pra Ah, mim, Rita que eu Lee é sou Rita Lee, né, vidrada cara? por Rita Rita Lee é Lee, Rita Lee, louca né? pela Rita Lee, Um bom apaixonada. brasileiro que não curtia Rita Lee. E aí imagina, Bruno, nossa, e nessa sua trajetória cobrindo festivais de música, em algum momento você se depara com Rita Lee, ou não? Eu nunca vi Rita Lee assim como profissão. Não Caramba. tive essa chance, né? De Verdade, entrevistar a eu Rita também Lee. É. Eu conheci o Beto, Sim. dividi cena com o Beto em ao vivo, mas eu não conhecia a Rita Lee. Caramba. Nunca entrevistei a Rita Lee. Porque eu Maior imagino, sei lá, frustração. imagina a conexão, né? Porque, poxa vida. Muita, assim. Não sei nem se ela conseguiria fazer Eu essa acho que entrevista. não, acho que eu não conseguiria. Ah, imagina. Caramba, É velho. muito ídolo, assim, muito. Tanto que ela morreu, eu passei uma semana chorando. Não, Rita Lee é muito foda, muito foda. Porque questão dessas referências de atitude, né? Daqui a pouco a gente vai chegar nessa sua trajetória profissional e tal. Quando a gente fala de mulheres de atitude, Bru, você é uma delas, né? Você tem capacidade, técnica, talento e todos os atributos para fazer o que o mercado tem de padrão. Né? Putz, não sei o que lá, blá, 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 lê o que tem que ser lido, tal, não sei o que. Mas, pelo menos, de toda a referência que eu tenho sua, você não é essa pessoa. Você está sempre fazendo diferente, né? Esteticamente, brincando, não só nos seus canais sociais, mas no Reclame e em tudo. Né? Você tem o seu jeitão, Bruna, de fazer o rolê. Sou muito eu ali, É muito né? peculiar, né? É muito a gargalhada, né? Sim. No meio do negócio eu solto a gargalhada. Mas eu sou essa pessoa. Eu fico feliz quando vocês falam isso, porque é uma preocupação que eu sempre tive de manter a minha personalidade. Não, é você, né? Exatamente, não é o teu personagem, é você. Mas Exato. eu diria que Bruna é além daquilo ali. Porque por fato de ser um programa, tem uma certa formalidade. Não, sim, a Bruna, ela pode entregar muito mais do que aquilo ali. E ela Obrigada, sabe disso, meu. sabe? Então, não tô nem puxando o saco dela, não. Porque eu conheço muito a Bruna e eu sei que a gente fala muito sobre isso, sabe? Ela tem que ir por um caminho e tal, mas ela pode entregar muito mais desse diferencial, sabe? Que ela tem, assim. Ela coloca essa cereja ali, mas é mais que aquilo. Ô, Bru, e pra gente depois passar pro Ricardo aqui, pra gente entender esse início da história dos pais e tal. Os seus pais trabalhavam com o quê? O seu pai e sua mãe? Meu pai era administrador de empresa e minha mãe, ela fez... Como é que é o nome daquilo? Normal, o nome do curso? Normal, que vira professora? Professora, né? Sim. Mas ela não chegou a exercer, não. Sempre foi assim. Casou com meu Sim, pai, sim. meu pai também. E seu pai administrador? Viajava muito a trabalho. Então, minha mãe morou em Belém do Pará. Minha mãe morou em várias cidades. Rio de Janeiro. Porque meu pai tinha negócios em vários. A gente morou uma época em Santa Catarina, em Joinville. Caramba. Tudo em virtude do trabalho do meu pai. Então, não tinha muito como. E também, eu acho que pela questão dos filhos demandarem, Sim. né? E ela tem uma filha especial, como era a Não, Karina. isso demanda muito. Né? Demandava demais. Atenção. Então, ela
foi o que Se deu para dedicou, ser ali, né? sim. Que foi dona de casa, que foi a mãe, né? Presente na vida da gente, assim. E como você bem colocou, né, Bru? Além de tudo, rodando em cidades diferentes, né? Puxa, exato. uma coisa é você se dedicar dessa forma em São Paulo. Quando você foge desse eixo, é Sim. mais complexo ainda. E ela muito dependente do meu pai, sabe? Ela era muito dependente. Ele era um cara que trazia as coisas muito para ele, né? Então, quando ele morreu, foi um choque para ela, porque ela não sabia ir ao banco. Minha mãe não fazia supermercado, Caramba. sabe? Ou era meu pai quando tava, ou era, Sim. sabe, o rapaz que trabalhava lá em casa, o motorista que ia, com a moça que trabalhava. Então, tinha essa questão. E também, a época que meu pai morreu, foram alguns baques, assim. Um econômico, que foi muito grande, Sim. porque a gente tinha uma vida, né? A gente morava numa casa que era imensa. Enfim, e todo o medo, porque a questão do assassinato dele, na época, não ficou claro se era uma questão política, porque a minha família é envolvida com política, né, lá no Espírito Santo também. Não teve no caso dele, mas, ao mesmo tempo, tanto que o meu Fica tio, sempre que a era dúvida, né? prefeito da Serra, morreu 2 anos depois, assassinado também, porque Caramba. já vinha com essa questão de ameaças de morte. Meu pai era muito braço direito do meu tio. Então, quando meu pai morreu, a gente achou, a princípio, que fosse uma questão Sim. política, mas não foi, não teve nada a ver, foi com... meu pai, ele foi madeireiro muitos anos, e aí, nessa época, ele estava mexendo com mina de casterita. E aí foi em Rondônia, aí foi outro rolê. Morreu, assim, Tá. e foi quase enterrado como indigente. Então, foi assim, a história... Né? A morte em si, ela é óbvio, muito dolorosa, mas a história que veio do depois, o depois é muito difícil, assim, Sim. sabe? Eu olho para minha mãe e falo, eu não aguentaria a metade do que ela viveu, sabe? Assim, Imagino. porque foi uma paulada. Imagina. Caramba. E com uma série de outras questões sendo administrado ao mesmo tempo, cara. Exato. Não é mole. Ricardão, chegou na tua Não, vez. pois Bora, é, vambora. cara, assim, tipo, em algum momento você que é um grande contador de histórias, né? Você ajuda a contar muitas histórias. Né? Que história que te contaram sobre o momento que o senhor José Carlos conheceu a dona Giselda? Então, eu, na verdade, nem sei essa história. Não conheço a história de quando eles se conheceram, sabe? Eu sei que eu sou baiano, né? Meus pais também são baianos. Meu pai de Itabuna, interior, sul da Bahia. E a minha mãe, que também é de Itabuna, mas ela morava em Itapé. Então, eu não conheço tão bem essa história. Mas ela morava em Itapé porque o meu avô, que era italiano, não conhecia esse meu avô, ele tinha uma padaria, sorveteria, ele era comerciante em Itapé, né? E eu sei que minha mãe morou um tempo lá. Mas eles, acredito que tenham casado em Itabuna, que é o sul da Bahia, a terra do cacau, né? Que já foi uma época áurea aí. Mas esse casamento aconteceu ali e a família foi formada ali. Eu e uma irmã que eu tenho. Você e uma irmã. Você é mais velha? Não, a minha irmã é mais velha. Sua irmã é mais velha? É. E seus pais trabalhavam com o quê? Meu pai trabalhava com cartório de registro de imóveis, que meu avô tinha um cartório, né? Então passou sim. para o meu pai. E minha mãe artesã. Artesã. Pois é. E Que aí show. hoje eu entendo muita coisa da minha vida com essa relação da minha mãe artesã lá atrás, É sabe? artista. Assim. Cara, assim, tem um fio condutor, Sim, sabe? com Eu lembro que certeza. eu era muito pequeno na escola e o antigo presídio, a antiga cadeia da cidade foi transformada na Casa do Artesão. Eu era bem pequeno. E eu lembro que eu saí da escola e passei e entrei. E aí conversei com as pessoas lá. Falei, olha, a minha mãe é artesã, como é que eu coloco as coisas dela aqui? Eu era criança, sabe? Caraca, você que viu a oportunidade Ele é pra tua esse mãe cara. participar, cara. E aí elas ficaram encantadas, né, de uma criança entrar ali falando Que isso. legal, cara. Ela falou assim, traz a sua mãe aqui. E aí eu cheguei em casa, né, e famoso manhinha. E ela falou, menino, que eu vou fazer isso? Não vou lá não sei o quê. A minha mãe super tímida, sabe? E ela foi, minha mãe se inscreveu. E a partir daí a minha mãe fazia parte, né, desse grupo. Os produtos dela ficavam expostos na Casa do Artesão. E a partir dali ela participou Cara, de várias que feiras. E eu sempre com ela nessas sensacional, feiras, as barracas com artesanato, sabe? Que demais. Ricardo então- rompendo a timidez das pessoas desde sempre. Não, e ele, assim, a veia de comunicador, tem 3 veias em Ricardo que são muito fortes, assim. Comunicador, que ele é, a questão do artesão, que ele tem uma estética, um olhar estético fenomenal, um bom gosto, um jeito para artesanato e arquitetura, assim, design. O Ricardo é um cara fantástico nisso. E de vendedor.
Ricardo, ele sempre vendeu o peixe dele muito legal, bem, assim, cara. de tipo, de chegar, de ir. Eu acho que ele sempre teve que ser muito desbravador. Primeiro pelo lugar que veio e de onde veio, né? Que era uma família que não podia prover para ele os sonhos que ele queria conquistar. Ele que proveu tudo Não, mesmo. cara, maravilhoso. Você criança, tipo, já falou Pois assim, é. meu, vou ver uma oportunidade de... E eu tava com ela, sabe? E você, Sempre e com você ela. nunca foi tímido? Você sempre foi... Não, eu era tímido, sim. Você era tímido? Na época de escola, eu era... Você não era da turma do fundão? Você não era da turma do fundão? Cara, eu era do meio, sabe assim? beleza. Eu tentava Meio buscar, termo. eu tentava buscar um equilíbrio, sabe? Assim, eu era realmente muito tímido, porque eu acho que eu não me conhecia muito bem. Eu passei uma infância e uma adolescência sem me conhecer muito bem. Então, acho que isso não me permitia a ser a pessoa que eu queria ser, sabe? Então, assim, eu tinha timidez, assim, de coisas e tal. E em alguns momentos, não. Eu era o cara da liderança. Então, eu na rua, eu que juntava o grupo para fazer o bloco de carnaval. Mas você tinha muitos amigos. Você era sociável, Sim, você só era muito, mais tímido. Muito, era sociável. Então, era aquela coisa do interior, dos amigos da rua de cima, os amigos da rua do Sim. lado. Que a gente montava o bloco de carnaval, que a gente via um terreno baldio, a gente inventava de montar uma pista de cross, bicicleta, nesse tipo, sabe? Sim. Mas, no geral, eu era tímido. Eu chegava numa festa, eu ficava roendo unha, sabe? Assim, Então, eu me sentia muito à vontade com os meus amigos, com as pessoas que eu conhecia. E sabe? deixa eu te falar uma coisa. E depois que você começou o trabalho na Cato, arrumando um trabalho para sua mãe lá, você... Me conta uma coisa. E aí, beleza. Até quantos anos você viveu nessa cidade do interior da Bahia? Itabuna. Itabuna, eu fiquei até os 17 anos. Até 17 também? Quando eu terminei a escola, e aí eu fui morar em Salvador. Porque aí eu fui tentar vestibular e fui fazer esse cursinho pré-vestibular e fiquei lá por 2 anos. Confesso que eu não gostava muito de morar em Salvador na época, porque eu tinha uma relação muito próxima com os amigos. Então, aquela coisa preso com o interior ali. Encantado de estar na capital, que era Salvador, mas ao mesmo tempo sentia muito sozinho. Então, eu fazia... Tanto que eu nem passei no vestibular. Eu acho que eu nem queria, sabe? Eu não queria. Ricardo, fala uma coisa, por Eu não passei curiosidade. porque eu não queria. A gente fala muito da peculiaridade das regiões, né? A gente fala um grande erro que acontece ainda hoje em muitas campanhas de publicidade, achar que a Bahia é uma só, enfim. E a gente sabe que cada região da Bahia tem a sua peculiaridade. Quando você saiu de Itabuna, que você foi para Salvador, você sentiu uma mudança cultural também, assim? Era bem diferente por ser uma cidade maior, talvez a galera mais... Sim, porque Itabuna é uma cidade de, sei lá, 200 mil habitantes, 190 mil habitantes, relativamente pequena. Nem shopping tinha, né? Eu não sabia o que era uma escada rolante. Então, e aí, para Salvador, outro mundo, né? Por mais que Salvador também seja uma capital menor e tal, mas sempre à frente do tempo. Então, assim, a primeira coisa que eu senti foi um pouco isso, de tipo, eu tinha uma relação muito próxima dos amigos na rua. Sim. E que em Salvador, na coisa do prédio, que a pessoa, no máximo, dá um bom dia num elevador e tal. Então, acho que eu senti muito, foi nisso, sabe? Sim. Eu andava na rua com a galera, aquela coisa toda, era muita vontade. Em Salvador, eu acho que fiquei preso numa gaiola. Ali, E nesse você falou que você fez o vestibular que você não passou, você prestou para quê nessa época? Em Salvador, eu prestei para jornalismo e para publicidade. Porque, na verdade, lá em Itabuna, na escola, eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia ter como carreira. Até porque lá em Itabuna só tinha faculdade de Direito e enfermagem na época. E as minhas referências de família e de amigos eram advogados e enfermeiros. Só que dentro de mim alguma coisa falava, não, você não vai ser advogado, você não vai ser enfermeiro, por mais linda que sejam as profissões. Você não nasceu para isso. E não quero trabalhar no cartório, né? Não quero trabalhar no cartório. Eu não vou herdar o cartório do meu pai, sabe? Assim, eu acho que não vai ser legal. Então, eu não sabia, porque não tinha referência, numa época que não tinha internet. Sim. Então, assim, eu ficava numa bolha, mas eu sabia que tinha alguma coisa que eu queria, mas eu não sabia o que era, né? Na escola, eu não me identificava com a educação física, e sim com a educação artística, né? Então, eu falava assim, não é possível, né? Então, tem um caminho, mas que caminho é esse? Então, eu comecei a experimentar vestibular de jornalismo, publicidade, fui tentando alguma coisa na área de comunicação para ver se chegava. Mas eu não sabia bem certo assim, o que é que eu queria. Não era uma coisa que eu falava assim, eu quero ser um publicitário, eu quero ser da área de criação, quero ser da área de produção. E muito novo também, né? 18 anos. São minhas áreas que tem, né? Você tá descobrindo ali ainda. Imagina, vai chegar para pai, eu quero fazer publicidade, jornalismo. Você não quer trabalhar, meu filho? Não é? Pois é, né? Mas, assim, as coisas foram acontecendo de forma muito orgânica, sabe? Assim,
E aí foi quando eu vim pro Rio. Mas eu acho que eu conto um pouco mais à frente essa parte de vir pro Rio. Não, boa, vamos lá. Bru, já começou há 17 anos, você já saiu de lá, do Espírito Santo? Eu já tava saindo bastante, porque eu tava tendo peça de teatro no Rio, né? Tá. Então, eu já tava em cena no... Como é que é o nome daquele teatro no centro da cidade, no Rio? Um grande... Tiradentes, não. João Caetano. João Caetano. Então, eu tava já em cartaz no Teatro João Caetano. Enfim, eu ia todo fim de semana pro Rio. E chegou aquele fatídico momento na vida. Fiz 18 anos, eu brinco com todo mundo. Todo mundo tirou carta de motorista. Eu tirei o meu registro de atriz, né? Eu fiz a prova e tirei meu DRT de atriz. Então, foi a minha primeira carteira, eu diria, minha primeira profissão mesmo, ali na minha carteira de trabalho e tudo. E o Buru, sabe uma coisa que a gente gosta de perguntar? Quanto foi o seu primeiro salário? Quanto você ganhava? Você lembra? Profissionalmente? Como o seu primeiro cachê, assim, dos 18 anos ali? Ali nos 18 anos, eu já ganhava um dinheirinho com teatro, assim. Eu não consigo imaginar o valor exato, porque até antes de trabalhar com teatro, ao mesmo tempo também eu trabalhava em loja, eu sempre gostei de ter meu dinheiro. Então, em Vitória mesmo, eu trabalhei em loja e tal, mas eu via que a loja não me dava o retorno do teatro, assim. Teatro me dava mais. Eu também fazia animação de festa infantil, eu entregava panfleto no Farol, Você imagina fantasiada. a animação de festa infantil, cara. Fantástico, entendeu? Eu nasci pra isso, gente. Demais, cara. Que demais. Então, Você eu acha fiz, mesmo que os fazia. parabéns da casa da Bruna são Você simplesmente? imagina? O Outback aprendeu com ela. Exatamente. Então, eu sempre fui atrás de ter minhas coisas, meu dinheiro, enfim. E aí, eu tinha várias, esse jeitinho de ganhar meu dinheirinho. Sim. Era com teatro, era fantasiada. Loja, teve animação. uma época também que eu trabalhei com a Jovem Pan como panfletagem, né? Então, assim, As blitz, hostess. né? Andando todo mundo em férias, né? Em Guarapari, que é perto ali de Vitória. E eu e mais duas amigas loucas, fantasiadas pela praia de Pedrita, entregando panfleto, flyer, né? Que a gente chama. Sim. E tal. Então, desde muito nova, eu fui atrás da minha grana e da minha liberdade, assim. E com isso, quando eu tirei meu DRT, então eu não me lembro exatamente, mas vamos botar assim, numa compra que eu me lembre, que eu consegui, depois de juntar um dinheirinho, eu comprei meu Microsystem. Caramba. Microsystem, cara. Né? Botei no meu quarto, e ele era lindo, da Sony, assim, 3 andares, uma Microsystem super massa. Então aquilo pra mim foi a minha primeira realização profissional, que eu comprei com meu dinheiro. Comprei isso e deu pra comprar mais 3 CDs, sabe? Olha a loucura, né? Sim. Pô, eu lembro muito dessa fase. Muito então, dessa fase. Aí, a partir disso, eu tirei meu DRT de atriz e chegou o momento concomitante em que eu ia prestar vestibular. E minha mãe falou, tudo bem, atriz, mas o que mais? Né? Eu não tenho artista na família, né? Ator, principalmente naquela época, era visto ainda como uma profissão pouco respeitada, né? Sim. Não tinha uma... E principalmente quando você vem de uma família tradicional, né? E aí eu falei, cara, então tá, eu tenho um pedido, eu quero morar no Rio de Janeiro, eu não vou prestar nenhum vestibular para cá, porque o que eu quero tá lá, né? Então eu vou tentar primeiro artes cênicas na UFRJ. Foi um fracasso total, obviamente. Do fundão. Foi um fracasso. Primeiro, a prova prática já foi a tristeza, porque eu descobri que não tinha nada a ver com atuação. Porque eu tinha que desenhar na prova. Aí, como eu já sabia do fracasso, eu fui virada para fazer a prova. Fui da balada, direto pra lá, com um amigo meu, a cara dele. Olha, a minha cara. Isso, ela repete várias vezes. Sabe? É déjà vu, né? Do tipo... Tem vários Passa-se casos tempo. desse pra contar. Essa Bruna é uma figura. E aí, Bru? Aí cheguei lá, menino, e o carro desse amigo pegando fogo, porque era um carro velho, que toda hora a gente tinha que parar num posto, a encher de água o negócio pra botar no... E assim, pensa no caos. Cheguei lá, fiz a prova, fiz um carro. Eu lembro que era um carro, que eu tinha que desenhar um carro com a estrada. Aí fiz o carro, fiz um carinha fazendo assim pra fora do carro, com a minha placa, com o meu aniversário. Tipo, Tudo fui pra dar lá pra errado e zoar, deu. né?
Aí a prova teórica, fui eu com a minha avó. Essa minha avó, Ercília, maravilhosa. Você conheceu a vovó, né? Você não chegou a conhecer a vovó. Não. Aí, vovó e eu, de busão, indo pro Rio para fazer a prova teórica. E aí, vovó, nunca vou me esquecer, essa cena pra mim, ela era tão minha fã, ela me botava tão pra cima, assim, ela era muito astral, assim, ela tinha uma coisa, eu e ela, a gente tinha uma coisa que era surreal. Aí, obviamente, cheguei, prova teórica, olhei para aquela prova e falei, E aí? não sei nada. Física, química. Aí eu desenhava, botei sol, botei lua. Aí fiquei lá enrolando, enrolando, até dar a hora que você tem um Pra horário entregar. mínimo Sim. para entregar, para poder sair, né? Aí, quando eu saio, fui a primeira a sair. E a galera que ficou já começa a ficar na tensão, do tipo, caraca, Nossa, mano, ela entendi. fez Não, rápido eu a entreguei prova. com aquela Acho que eu não sei segurança. nada, Então, né? aí as artes cênicas vêm. Fez uma Aquela boa segurança. cena. Olhei bem pra cara das Sigam pessoas, em tipo, dúvida ai, que enquanto eu gente tenho burra, certeza. né? Vocês são burros, né, queridos? Tô entregando minha prova aqui, ó. Tchau ó, pra vocês, que eu vou né? ficar mais umas 3 horas Dá aí. licença. Aí, quando eu saio, a cena épica, assim, vovó com meu tio Joaquim, que era irmão dela, vovó chupando um picolé. Eu olhou, olha lá, Bruninha. Eu não falei que ela é tão inteligente. A primeira a sair da prova. Tadinha. E aí, minha filha, como foi? Eu não mentia pra minha avó de jeito nenhum, né? Eu falei assim, um fracasso, vó. Aí ela, mas tudo bem, porque ela é artista, né, Joaquim? Ela é artista. Artista precisa saber de física, química. Não precisa, né, minha filhinha? Não tem problema, não. Vamos tentar outra coisa pra você. Então, ela tinha essa relação. Ela era tão fantástica que a vovó fez um Maravilhosa. teatro pra mim na casa dela. Ela Olha fez, isso. no sótão dela lá, ela fez um teatro. Celton Mello deu aula lá. E ela tinha um isso. pôster meu imenso nesse teatro, né? Caraca. Era o meu teatro, ela fez um pôster de uma foto minha que tinha saído no jornal. E aí, Celton Mello todo dia, e eu já estava morando no Rio nessa época, e minha irmã brinca muito, falando, meu Deus, olha, Celton Mello era um santo, porque a vovó todo dia chegava para ele e falava assim, você viu aqui, meu filhinho, você viu aqui essa daqui? Ela é uma atriz. Vendendo a Bruna. Você tem que ver ela no palco. A melhor atriz que eu já vi. E ela tinha uma certeza disso. Não, maravilhoso. Fabulosa, fabulosa. E aí As que eu fui melhores parar no Rio de lembranças. Janeiro, na Gama Filho, e assim nasce a minha história com o Ricardo Léo. Nessa Mas- época que vocês se conheceram. Foi assim que a gente se conheceu, de um jeito bem bonito, inusitado, maravilhoso. E aí você continuou fazendo teatro, e aí... E aí eu acabei saindo do teatro. Porque o que foi? Eu passei na Gama Filho, eu não tinha grana pra pagar a Sim. Gama Filho. Aí minha avó falou, ela vai. Ela vai, ela vai, ela vai. Vai e depois a gente resolve. E aí ela falou, eu pago estadia, né? E a minha mãe falou, eu consigo pagar por um tempinho a faculdade, né? Que era caro, né? Faculdade particular e tal. E bem menos caro do que é hoje, inclusive. Né? Sim. E aí eu falei, não, eu me comprometo, eu vou conseguir bolsa ou vou trabalhar, fazer o período que eu tiver fora da faculdade, eu trabalho, vou trabalhar em shopping, alguma coisa para pagar a mensalidade, né? E aí eu fui fazer teste para tinha um núcleo lá que era artístico, lembra que a gente fazia teste para ficar no teatro, NIT, né? Que aí você podia trabalhar no teatro lá e tinha várias coisas. Tinha um teatro incrível da Gama Filho. Era uma super faculdade, né? Sim. E aí eu passei nesse primeiro. Mas aí eu acho que era 50% de bolsa, uma coisa que mas já era. Já ajudava pra poxa, caramba, pra porra. caramba. E aí nasce a TV Gama, logo na sequência. E aí nós fomos fazer teste pra TV Gama, né? A gente se inscreveu. E vocês estudaram juntos aí? Sim, estamos juntos. Foi. Aí a gente tava na mesma sala, né, nessa época. Depois a gente separou porque você foi pra publicidade ou pra porque jornalismo. a comunicação começa Sim, os dois aí primeiros tem uma hora que sim. bifurca, né? É, Os dois primeiros anos é comunicação social, Exato. depois Depois tem as as habilitações. habilitações. Só que a gente se conheceu de cara. E é muito louco, porque ele tinha um grupo, eu tinha outro. Totalmente diferentes, nossos grupos, né? O Ricardo não é com a galera nerd, vamos com a galera louca. Ricardo me conheceu, eu tinha um cabelo até aqui, né? Eu tinha todos os novos baianos nesse cabelo. Aham. Que eu tinha feito 2 permanentes um pouco antes, um tempo antes, para ganhar o papel de uma bruxa. E consegui, conquistei. Eu e vovó, a gente fez os permanentes, eu pintava de papel crepom, tudo para ganhar um personagem. Ganhei, graças a Deus, na época. E aí, cheguei na faculdade desse estilo, né? Cabelo meio vermelho, meio
Bem Seu aquele hippie. jeito de chegar de Bruno, né? Bem Bruno hippie, chegou. cheguei. Uma bolsinha de lado. assim, Hippie, né? Totalmente. Muito hippie. E Ricardo, a personificação de Leda Nagler. Ele tinha o cabelo de Leda Nagler. Um prazer, né? Um prazer falar. Ricardo era só Sensacional. cover, ele era magro, era só cabelo Couve. aqui assim, né? E aí a gente. E foi assim, tum, bateu. Acho que a primeira vez foi na fila de abrir conta no banco, não foi? É, no banco. E a gente também teve uma... No auditório, a gente tinha uma apresentação, boas-vindas, assim, sabe, para os alunos. Acho que foi ali que a coisa começou. O santo bateu. É, mais ou menos, né? Quer matar, conta você. Ponto, não, é melhor, porque quem passou por toda a situação foi ele. Pô. Não, então vai, já lança dessa daí. Nós estávamos, acho, na primeira e a segunda Pra fileira. esse negócio da TV Gama, o pessoal apresentando o que a gente ia fazer. E a gente na seletiva ali. Sim. Depois a gente conta outra seletiva, aquela da Caras, foi muito boa. Ah, também. essa é Essa, ótima, essa. é. Não, mas essa desse auditório não foi ainda seletiva, era a apresentação do Da- curso de é. comunicação. Ah, para, é verdade. Né, a galera que estava começando ali, Verdade. o período, sabe? Sim. E eu não lembro se eu estava na primeira fileira e a Bruna na segunda, uma coisa assim. E a gente estava numa vibe de rir o tempo inteiro de tudo que os professores falavam. Aquela coisa meio quinta série, né? E, Eu atentando. e na verdade, eu estava na segunda fileira. E tinha na primeira fileira um professor, lá, todo de terno e tal. E a gente ria o tempo inteiro. E a Bruna, ela é sonsa, né? Porque a Bruna, ela ri, ela faz a bagunça e depois ela vai ali e mantém. Só que numa dessas, o professor olhou para trás. Quando ele olhou para trás, ele só me viu. Porque a Bruna estava concentradíssima. Assim. Fazendo a esfinge. A atriz, né? A atriz. Cara, a atriz, e assim, e ele meio que me deu uma bronca, assim, em mim e tal. Aí eu olhei pra cara da Bruna e falei, Pô, tu assumiu É. a treta. E aí ela. Sabe, aí eu falei, cara, eu nem conhecia direito a criatura. Ela já foi me colocando como um culpado ali. E aí bateu uma coisa assim, eu falei, pô, o professor vai pegar uma implicância comigo, já é o primeiro dia e tal. E aí ficou foi todo a noiado. partir daí que a gente começou realmente uma Foi. relação. Mal sabia que era a primeira fria. Nossa, a gente entrou em muitas E aí Primeiro esse de foi o algumas. teste da Gama Filho. E aí Aí depois, a gente começou a trabalhar junto já, de cara. na em TV televisão. da Na TV Facu. Gama. Na TV da Facu. E de cara a gente já chegou ali, meio Ricardo já liderando a galera, já virando diretor. Primeiro, claro, a gente passou por todos. Sim. Aí o intuito disso era a gente tá no controle mestre, tá participando de edição, tá participando de todo o, né? Mas principalmente é achar o que mais cabia ali dentro. Então, por um tempo, a gente foi uma equipe, ele e Renatinha. Ele e Renatinha ali Câmera. na câmera, só que a gente também invertia. Uma hora um fazia a câmera. E eu e Ricardo, a gente sempre teve um problema muito sério, porque a gente não consegue se olhar, porque a gente gargalha sem parar. E aí, ele, como meu câmera, eu tinha que olhar aqui, ó, e era aquela câmera ainda que era uma... Sim. Viu, Faidas, né? Ricardo, assim, com o olho assim, ó. Filmando. E você Vai, apresentando. Vai pra lá. E eu apresentando. Então, quando eu desviava o olhar e eu olhava pra ele assim, eu já começava a gargalhar. Era choro, era assim, lágrimas que Tinha que gravar vertiam. muitas vezes com a Bruna. E aí não quantas dava, vezes? gente. A gente não conseguia. E, enfim. Mas Sim. E quanto tempo foi dessa TV de Gama Filho? ficamos uns 2, 3... Eu fiquei bem... Eu fiquei menos, eu né? Você fiquei a ficou? vida toda, né? Porque eu fiquei os 4 anos da faculdade, fui contratado pela faculdade no segundo momento. E aí fui fazer o segundo curso e eu virei o coordenador da TV depois, na minha história lá, porque eu comecei estagiário, na verdade colaborador. Porque isso que você contou, do início da TV, não tinha ainda estágio. Sim. E a gente se interessou, foi bater na porta e eles falaram assim, a gente tem espaço para colaborador, mas a gente não paga nada e nem tinha bolsa ainda no primeiro Verdade. momento, né? Então a gente ficou ali, tipo, Vem como aprender na voluntário. prática. Me ligando aqui. Pode contando Pode. aí. que eu Então, vou- como eu não paro de voluntário me ligar. mesmo, assim, sabe? Então, existia a TV Gama e o núcleo de multimídia, como se fosse o conteúdo e a tecnologia, digamos assim, né? Os dois departamentos. E a gente foi para a TV como colaborador, fazendo pauta, e aí cobria tudo. Só que eu tinha já uma experiência como cinegrafista que eu trazia da Bahia. Entendi. Porque lá, só dar um passo para trás super rápido, meu pai tinha dado um carro, um bugre, sabe aquele Sim, bugre? bugre. Para minha irmã, que era mais velha, mas dizia que era dela e meu também, né? Porque eu era criança, então, mas ela era dela, digamos Sim. assim. Só que a gente colocava 50 pessoas nesse carro, e destruímos o carro inteiro. E aí meu pai levou o carro para consertar. E aí eu lembro que ele chegou num dia, na hora do almoço, e ele falou assim, tive oportunidade, o cara estava me oferecendo uma câmera em troca do carro. E aí meu olho brilhou naquele momento. Aí eu falei, troca.
troca. Minha irmã, será? E tal. Aí meu pai chegou com uma câmera em casa. VHS. Preto e branca. Top. Ainda, sabe? A fitinha ainda Tem uma na assim, minha com casa adaptador. Panasonic, mas era colorida. Essa ainda era preta e branca. E aí foi a partir dali Que eu ano me que a gente tá falando conectei. disso aí? Caramba, isso tem muito tempo, peraí. A gente tá falando de mais de quase 40 anos. 40 atrás, anos. 38 anos atrás. Sim, 35 anos atrás. Uma câmerazinha preta e branca e tal. E aí, a partir dali, a minha conexão com a comunicação. Né? Foi ali. Aí Então, você já ficava com a câmera o dia inteiro, você devia ficar dia com aquele inteiro, negócio. fazendo publicidade. Aí que você ganhou a familiaridade com ele. Pegava os produtos da cozinha, da minha mãe, e fazia um fundo, que eu não sabia o que era um croma, não sabia o que era um fundo infinito. E eu fazia isso com lençol, sei o quê, sem técnica nenhuma, sem saber nome de nada. E eu brincava disso. Por que eu estou falando isso? Quando eu fui para o Rio de Janeiro para fazer a faculdade lá na Gama Filho, que eu também não passei lá na Bahia. Então a gente foi para uma faculdade particular no Rio de Janeiro, que tinha bastante vaga, sabe? Eu não queria trazer esse Ricardo Léo de câmera da Bahia para o Rio de Janeiro. Eu queria deixar isso para trás. Porque lá eu fazia casamentos, formaturas, né? Aquela produtora, né, de interior que fazia isso. E eu não queria. Eu meio que omiti esse meu lado de câmera. Só que era a oportunidade que estava aparecendo na TV. E aí eu acho que eu fui agarrando essas oportunidades. Como eu já tinha uma experiência com câmera, quando a gente via que não tinha operador, eu falava, deixa que eu faço. E a gente saía. Bruno era repórter, eu era o câmera. E assim a gente foi se conectando ali e a gente foi aparecendo. E foi assim que eu fui convidado pela universidade para ser contratado como câmera. E depois você foi coordenador ainda. Fui. E aí, ao longo Como da câmera, e trajetória... não apareceu para fazer o Rock in Rio comigo. A Bruna Eu fez fiquei pegar... sem equipe por causa de Ricardo Léo, que resolveu ficar na Bahia. Ela me ligou, você vai ficar na Bahia? O Rock in Rio começou e eu tô sem câmera. Eu tô sem câmera, porque o menino que ficou como meu câmera quebrou o pé no primeiro dia, Nossa. no meio do gramado lá. Era no Rio Centro ainda, Rock in Rio. Caramba. Rock in Rio 2001. 2001. E Caramba. eu peguei um A gente tinha avião... acabado de se formar. É verdade. E eu peguei um avião e fui pro Rio. E aí a gente fez o segundo final de semana. Foi. E aí a gente fez a área VIP. A Exato. gente ficava cobrindo a área VIP. Eu como câmera e a Bruna Cara, como que repórter. sensacional. Cara, que história. 2001. vocês. E a gente ficava assim, nossa, mas Paris foi tão incrível, né? A gente tinha umas Maravilha, a gente mentirinhas tinha. assim. A gente sentou na mesa com Nana Caymmi. Nana Caymmi cantou pra gente. Ipa Ela cantou. com Neila Torraca, lembra? Isso foi num corredor, lembra naquele corredor? Foi, de um aí show, que eu não sentamos lembro. e ficamos lá e tal. E ela começou a cantar. E eu não pude olhar pra cara dele, nem ele pra mim, de jeito nenhum. Ela cantando a capela assim. Não, mas se aquela olhasse, garçante. já ia... Era Não, gargalhada, impossível, assim. impossível. Era Mas a gente desmaiando. disfarçava bem. A gente É. fingia costume totalmente. Totalmente, Área falava, VIP, na época, Não, né? Aquela imagina. Medina. Ô, seu Medina, tudo bem? É, assim. E todos os atores, cantores, todo mundo passando. Não, e a gente- Nata. Nata. Eu lembro que a gente sentava no puff Sim. para descansar assim, né? Atrás da gente, muita gente conhecida. E eu e a Bruna ali também, como fingindo costume. A gente Totalmente. o tempo inteiro. Lógico, como né? se fossem nossos amigos. Já caracterizou Não, ali. não, e o pior você não Nada de sabe. tietar. Pior do que isso, só a gente fingindo costume com a camiseta escrito UGF, Rock in Rio. Tipo, acabou no look ali, né? E era uma camisa cinza, É horrorosa horrível. ainda, né? Eu tinha que usar a Sem camiseta. cor. É. Tinha que usar uma camiseta. Exatamente. Caraca. E, Bru, e você, no jornalismo, começa já com conteúdo relacionado à música? Você vai para Não. news? Como que é a sua entrada no jornalismo? No jornalismo era entretenimento, que a gente fazia muito, e variedade. Então, a gente fazia Bienal do livro, a gente, enfim, fazia shows de música, entrevistei Luiz Melodia numa dessas, né, que a gente fez Bienal, a gente entrevistou muita gente. Pedro Bial, eu lembro que eu entrevistei Pedro Bial o Legal. ano passado, retrasado, eu falei pra ele, uma das primeiras entrevistas que eu fiz na vida foi com você, e no final da entrevista ele fez chifre em mim. E eu falei pra ele, olha, eu nunca esqueci. Fizemos um projeto do Menescal com Oswaldo Montenegro. Exato, fizemos. Letras músicas brasileiras. Letras Deixa eu brasileiras. pegar sua caneca aqui pra eu É colocar. mesmo, Menescal e Oswaldo. Oswaldo, a gente ficou dias e dias No com Teatro eles. Diniz Fati, No Teatro isso, Diniz Fati, que era o Teatro da Gama. E a gente fez tipo um documentário sobre isso. A gente, assim, estudantes. E acabou que a gente teve uma relação estreita com os Oswaldo, né, Ricardo? Muito. Saímos muito, conversamos muito. E aí, e na trajetória, então, depois você saiu da Gama e você entrou aonde? Quando você saiu depois Aí, da TV? quando eu saí da Gama Filho, eu já estava estagiando em alguns lugares. Aí eu fazia um programa na TVE,
que era um programa sobre telecomunicações. Com aqueles irmãos lá, como é que era o nome deles? O Túlio, o Júlio e o Túlio. O Shoa. E aí, foi até uma seletiva que teve, eu passei, eu fui trabalhar com eles como estagiária, né, e tal. E ali eu fiquei. A gente fez bastante coisa bacana. E aí, com eles, eu ficava na produção. De repente, um dia, mandaram a menina embora, ou a menina teve que ir embora, não lembro, a repórter, e me colocaram para fazer reportagem. E foi assim, né? Pânico, porque eu fazia na Gama Filho, só que eu fazia num território muito Sim, era outra dimensão, né? com os Era meus confortável, amigos, Sim. né? Muito confortável. Eu tava na minha zona de conforto lá, né? E aí, nossa, eu ia pra rede nacional, né? TVE, nananã e tal, que é tipo a TV Cultura daqui. E ali começou, só que parou. Porque logo que eu me formei, eu conheci o meu ex-marido, que era de São Paulo, aí eu vim pra cá, pra São Paulo, com uma promessa de trabalhar na TV Senac, de uma professora nossa, a professora Penha, lembra da Penha? Sim, Penha Rocha. Penha Rocha, que me indicou para um cara aqui na TV Senac, eu vim, conheci, já estava contratada, a TV Senac fechou, faliu. Caramba! Ficou só Antes de com você- terceirizados. Antes de você entrar. Antes de eu entrar. Eles tinham, assim, 30 pessoas. Eu fiquei impressionada. A redação imensa, maravilhosa e tal. Eu encantada. Eu falei, nossa, nem acredito que eu vou trabalhar aqui. E aí, fechou. E nessas que fechou, eu falei, cara, eu tô em São Paulo. Eu já morava aqui. Por causa desse meu namorado na época, meu ex-marido. Preciso trabalhar. Eu fui trabalhar em shopping. Trabalhei ali no Iguatemi. É por isso que é importante a gente contar essas histórias, que as pessoas veem onde a gente está hoje. Não, Sim, isso é maravilhoso. Esse Não, programa isso aqui é bom por maravilhoso. isso. Exatamente. Isso é maravilhoso. maravilhoso, Ver contar como as coisas estão Porra. hoje é fácil. A gente é humano, Exato, cara. exato. E a vida nunca foi fácil, nunca caiu nada do céu, Lógico. né? E aí eu comecei a trabalhar em shopping e tal, saí do shopping, fui para uma assessoria de imprensa. E dessa assessoria de imprensa eu fiquei um ano e pouco, eu falei, cara, não é o que eu quero, eu quero ir pra TV. E aí conversei com a minha chefe na época, falei, olha, fiz um pezinho de meia que acho que eu sobrevivo um ano, mas eu preciso tentar voltar pra TV. Ela falou, olha, vai, tenta, se não conseguir, volta. As portas daqui estão abertas para você. Eu falei, não, beleza, então eu vou ficar, mas eu vou te dar o aviso prévio, eu vou ficar até você achar alguém para ficar no meu lugar e tal. Coincidentemente, eu vou fazer meu último evento, que era o Prêmio de Mídia do Estadão. Eu era diretora de conta, era uma assessoria de imprensa, a gente tinha a conta do Estadão, e eu já tinha virado diretora de conta do Estadão, dentro da assessoria. E eu estava ali coordenando a equipe que trabalhava comigo para atender os jornalistas. Uma dessas equipes de jornalistas que tinham era o Comercial e Companhia. Caramba. Olha. Roger Garcia. E aí eu vou me despedir. E eu lembro que estava Elô comigo, que trabalhava comigo, que sabia que eu estava saindo da Litera, que era a assessoria de imprensa, para tentar TV e tal. E eu vou me despedir da equipe do Comercial e Companhia. E falo, gente, tudo bem? Deu tudo certo aqui? Aí o Roger parou, e eu nunca vou me esquecer, que Elô tava com uma xícara assim na mão, e ela ficava assim com a xícara, e ela assim, fazendo lazer, né? Olhando. E aí o Roger falou, nossa, mas você tem uma voz, você trabalha em TV? Aí a Elô começou com a xícara aqui, ó, na mão, assim, tremendo. E eu olhei pra cara dela, a gente se olhou assim, eu falei, meu Deus, será? Ele falou, não, porque a gente tá precisando de uma repórter pra ontem. Aí eu falei assim, eu pedi demissão, hoje é meu último dia aqui, justamente porque eu quero voltar a fazer TV. Eu sempre fiz TV, é minha praia, é o que eu gosto de fazer e tal. Eu tinha minha fitinha VHS na época ainda. Quem apresentava era o Pir Marcondes. Nossa, amado. Teve aqui. Ele com o Marcelo. Ele com o Marcelo aqui, foi o Cara, episódio. absurdo, Pir, pra absurdo. mim, O Pir é... referência máxima. Assim, ó. E muito louco, né? Porque o Pir não era um cara de TV. E foi um dos melhores apresentadores que eu já vi. O Pir é autoridade, trabalhando. é autoridade. Autoridade. Não tem. E aí, eu lembro que eu voltei pra casa esse dia, tá lá no dia seguinte já me ligando pra eu ir lá conversar com eles. Fui lá, era pertíssimo da minha casa, eu ia a pé e tal. Eu fui pra lá, conversei com eles, falei com o Pir, com o Roger e o Toshio na época, deixei minha fitinha lá e eles iam embarcar pra Cannes daqui, acho que 3 dias eles iam pra Cannes. Cobri o festival e eu não sabia que era Cannes, tá? Pra mim, Cannes era festival de cinema. Sim.
Eu falei, nossa, o pessoal vai cobrir festival de cinema, né? Uau, mas Povo chique, né? entendi o ponto de interseção ali, né? Mas tudo bem. E aí, voltei para casa. Nessa que eu voltei para casa, já tinha recado na minha secretária eletrônica deles, mandando eu ligar urgentemente. Eu liguei, eles falaram, olha, seu teste vai ser hoje, agora, daqui a pouco. A repórter não vai poder ir, a gente precisa que você vá. Você pode? Eu falei, claro que eu posso. E nessa eu fui, nunca mais saí dali. Saí para ir para Record, depois... Aí de lá você foi pra Record? Quanto tempo você ficou na Record? Eu então saí de mas lá, fiquei muitos anos nessa primeira lá passada ficou muito tempo. Aí era Comercial e Companhia, de Comercial e Companhia virou Reclame, quando foi pro Multishow, em 2006. Né? Eu entrei Cara, neles... Reclame você ficou um tempão, fiquei né? Um tempão. Porque eu entrei no Comercial e Companhia em 2003. Né? Tanto que meu primeiro Cane foi em 2004. Ainda era a época que tava o nosso amigo lá do Ed News, como que é o nome dele? Toninho Rosa. Toninho Rosa tava no Comercial Companhia nessa ocasião? Então, o Toninho entrou depois, né? De mim. O Toninho Boa. entrou depois de mim. Eu já Caramba, tava. foi antes do Toninho. Fui antes do Toninho. Eu entrei quando era o Pira apresentador. O Pira foi o primeiro apresentador. Toninho, o segundo. Eu não era apresentador, eu era repórter. Eu, a Milena Machado e tal. E aí, nessas, eu entrei pra equipe. No ano seguinte, eu já estava indo pra Cannes. Aí já era com o Toninho. E você já tinha feito viagem internacional? Como é que foi essa Não, história? minha primeira viagem internacional foi com Reclame. Foi indo pra Cannes. 2004. 2004. E deu overbooking. E aí eu falei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Aí meu ex-marido, né, falava assim, que era marido na época, fica quieta, isso é bom, vai ser bom, calma, não sei o quê. E ele, como o pai era da aviação, o pai dele já tinha sido comandante e tal, então ele entendia muito. E aí ele falou, não, mas tudo bem, mas ela precisa ir, ó, ela é jornalista, ela vai cobrir um festival e tal. Ele disse, não, tudo bem, me acomodaram. A mim, ao Roger e ao Zé, que era o nosso câmera, na ala executiva, na executiva. Que Então, é a isso? primeira viagem internacional foi... Já foi de executiva. Eu já fui de executiva. Maravilhoso. E daí em diante... E quem tava na minha frente? A Regina Augusto, cara. Ela foi a última, assim, antes de anunciar o overbooking, né? Aí... Ela foi pra econômica e eu de executivo. Acho que é por isso que ela não gosta de mim até hoje. Não, mas assim, não, e você sabe que a gente tá numa campanha. A gente tá... Eu falo mesmo. Eu sou, como é que é? Filtro zero. É isso aí. Maravilhoso. E aí você começa a conhecer o mundo da publicidade já com o Roger e a galera. Já com o Roger e a galera, já entrevistando o povo todo, já com eles me apresentando o povo lá. Né? Muita gente eu fui conhecer nesse festival. Eu já conhecia, obviamente, o pessoal do Brasil, mas lá... E assim, com inglês macarrônico, sabe? E me virando, sabe? Me virando assim. Eu falei, eu vou encarar, entendeu? Eu tinha uma coragem que é muito louca, né? A juventude faz as coisas. Que eu não tenho hoje. Muito louco, né? Eu tenho muito mais medo hoje do que eu tinha naquela época. Tanto que eu fui, aí no ano seguinte eu falei, eu vou, mas eu preciso ir para Paris, eu preciso conhecer Paris. Não tinha ninguém para ir comigo, eu fui sozinha. Aí fui na FENAC, comprei um guia. Pelo guia inteiro, eu reservei meu hotel, eu fiz todo o meu roteiro com esse guia. Enfim, que ele era maravilhoso, ele dava várias especificidades, tipo, mulher sozinha em Paris. Então, eu estava ligadíssima em tudo. Estudei a linha do metrô e estudei algumas frases que eu saberia que seriam muito importantes, não é mesmo? Sensacional. As frases vão salvar minha vida. Je m'appelle Bruna, je ne parle pas français. A melhor frase de todas. Je voudrais un bouteille de vin rouge, s'il vous plaît. Olha, maravilhoso. Decoradíssima. Não, e a pronúncia? E a pronúncia, cara. Você que viu? Pô, isso? fala sério. Nem Eu arrisca. precisava. Eu falei, não, pelo amor... E tinha uma outra que eu decorei, que era RER pour Paris, s'il vous plaît, que eu tinha que perguntar onde que eu pegava o RER, que é o trem que vai que conecta o Charles de Gaulle, né, e várias outras cidades dali do arredor de Paris, a parte mais... a central histórica de Paris, né? E, meu Deus, e como é que eu ia saber? Porque aquilo dali era um mundo. O Charles de Gaulle é um mundo, né? Sim, é um aeroporto surreal. Você pegar ônibus, depois um trenzinho, até você chegar no RER, dependendo de onde você desembarca ali.
E aí foi terrível, porque eu entrei no elevador, olhei pra cara de uma menina, falei, é Ellen, é com ela. Aí soltei, né, a frase assim. E aí ela começou a falar em francês. E eu fiz assim, eu acho que eu fiz uma cara tão de terror. Eu fiquei paralisada, assim, ó. Aí ela, difícil, mas acontece muito quando a gente Né? viaja. Aí ela mesmo olhou pra minha cara assim, do you speak English? Eu falei, Aí ela falou, do you speak Spanish? Eu falei, yes! Eu falei, portunhol! Eu fiz ela, no problem. Aí ela falou, eu sou argentina e tal, lalaria. Eu falei, Argentina maravilhosa. Helena, nunca vou me esquecer o nome dela. Isso tem exatos 20 anos. Caraca, Bruna. Helena, e ela foi comigo até o fim. Ele me levou até a minha estação. Olha Era só. Santo Antônio, ali na Bastilha, em Paris. Meu, que louco. Ela foi comigo até o Caraca. fim. Você vê, né? E aí- Como é importante o carinho das pessoas que recebem a gente nesse Não, lugar. a gente não Quando eu fui pra esquece. Cannes, cara, meu... Bruna, pessoal do Reclame, Elisângela do Marcas. Ai, A galera me recebeu de um carinho, maravilhoso, cara. maravilhoso. Na área de imprensa ali, E puta Reclame, você animal. ficou um tempão, depois aí você foi pra Record. A gente já vai trazer pra você, Ricardo, porque a Não, gente tem que... não, A gente tá com tempo mais curto e eu quero te trazer pra cá, pro hoje. aí. Tranquilo. Mas E aí ele você é parte foi- dessa história toda. Reclame um tempão, aí depois você foi fiquei pra no Reclame Record. um tempão. Quando eu saí do Reclame, foi 2015, eu tinha quase 10 anos, né? Sim. Até mais, 11 anos de programa. E eu fui por um convite de um diretor da Record que gostava muito do meu trabalho e eu já estava muito saturada. Eu já tinha feito tudo no programa. Eu não tinha para onde crescer ali Sim. mais. Tava numa época legal, porque eu comecei a fazer os eventos ao vivo, né? Apresentando junto com aquela galera ao vivo. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que eu não tinha um espaço muito grande no canal para mim. Sabe? Justamente porque a gente sabe, existe uma resistência, existe toda uma panela. Eu não era uma pessoa muito entendida de música, mas eu sou muito estudiosa. Então, assim, tudo que eu me propunha a fazer... Você entrava de ir, cabeça, você eu entrava de estudava, cabeça, eu lógico. estudava, e às vezes sabia mais do que a galera que era de música Porque lá. na Record, qual que era E aí, na Record, eu entrei para fazer o programa do Roberto Justus Mais, que era um programa que era eu lembro desse temático, programa, lembra? lembro, tinha plateia. Tinha plateia. Eu lembro muito. E aí eu tinha um quadro no programa dele. E aí foi incrível, que eu fui crescendo na Eu Record. lembro que o Danilo Gentili uma vez foi lá e ele fez uma pergunta e falou assim, Foi. mas você acha que esse seu Foi. jeito aí não deu uma... Exato, que foi a questão da piada que ele tinha feito sobre judeus, né? E aí deu uma treta. Eu lembro foi. dessa parada. E eu fazia um quadro no programa do Roberto que eu vivia os temas. Então, assim, medo da morte, medo da morte, medo dos mortos. Eu vivia os temas, assim. E foi uma experiência incrível. E nisso, dentro da Record, eu fui crescendo. Me chamaram para fazer Batalha dos Confeiteiros. Eu fazia todos os bastidores do Batalha com o Buddy Valastro. E aí, o grande boom que foi a Fazenda, né? Que aí eu fiz repórter da Fazenda. Eu dava prova pra galera dentro da casa, né? Então, ali a minha... E a coisa da TV aberta é absurda. Não, Eu saí de absurdo. 2 mil Da seguidores e ascensão, fui não, pra é lance... 10 Buf, mil, explode, assim, né? depois Sim. 12 mil. Quando ela tomou essa decisão, ela me ligou, Foi. falando, inclusive, e foi o que a gente falou, né? Bruna, é uma TV aberta. TV Sim. aberta é a TV aberta. Vai pra lá. Não, você acaba a conhecendo- vitrine faz igual isso. não há, É vitrine igual não há. exatamente. Até porque eu falava muito com ele. Eu falei, eu não sinto, assim, do canal, do Multishow na época, um rolê de que, eu vou, sabe, seguir Sim. junto com essa galera, assim. Não, e era muito nichado também, né? Muito Era uma parada nichado, muito... Eu já tava Sim. fazendo parte da Sim, galera que sim. fazia. Mas, enfim, e eu também não me sentia, eu não sentia que era aquilo que eu queria, entendeu? Não era meu rolê falar de música, assim. Eu me sentia um pouco intrusa naquele universo, apesar de ser algo que eu amei demais fazer, que foi ao vivo. Foi muito legal. Não, top demais. E Bru, só, E eu já fiz o meu primeiro, foi em estúdio, foi bem legal. e, Bru, só um detalhe. E em que momento dessa sua trajetória é o momento que você engravida? Você engravida estava em que momento profissional? Eu tava... 2011, tava no Reclame, naquele... Na volta do Reclame. eu tava no Reclame. No ainda. Reclame dela. E aí eu fiquei grávida e eu fui até o fim da gravidez, né? Eu gravei off na maternidade. Caramba, Caraca, olha isso. Bru. Os meninos iam na minha casa com a Nina bebê. Eu tenho vídeos de eu gravando com ela bebezinha aqui, eu no microfone gravando off. Porque eu deixei todas as cabeças gravadas por 2 meses, para 2 meses depois do nascimento da Nina. E, para além disso,
Enfim, porque não quiseram colocar uma pessoa no meu lugar. Então, foi um acordo. E foi bom, sabe? Porque também, quando eu voltei, Sim. foi depois de 2 meses dela, eu tive todo o apoio dentro do programa e nas agências. Eu ia com a Nina para as agências de publicidade, gravar matéria de capa. Caramba. Porque o pessoal das agências viu você se desenvolvendo. Exato. A Né? Nina é meio filha é a mascote da turma, assim, porque ela... É a filha do ela mercado. É a filha do Tem os mercado. amigos do mercado e tem a filha do Tem a mercado. filha do mercado. A Nina é super a filha do mercado, super. Caramba. Porque eu imagino que naqueles seus primeiros passos você falava com as pessoas sem saber quem elas eram, né? E aos pouquinhos você vai entendendo. E é muito bom, né? Essa ignorância de você, cara, tratar com naturalidade. Você tá falando com um cara que é gigantesco que você nem sabia. Eu nem sabia. Assim, eu acho que eu tremi na base com o Washington, porque o Washington era famoso Sim. para todo o Brasil, né? E Nizam pela fama do Nizam, Sim, porra. entendeu? Mas eu tive a sorte de ambos serem fabulosos comigo desde a entrevista 1. Eu não tive problema nenhum, pelo contrário. Mas eu acho que foi mérito deles, a gentileza deles, mas muito parte do meu mérito de ser muito estudiosa e preparada na hora de fazer a entrevista, né? Sim, Porque sim. uma coisa que eu percebi logo de cara, que era um mercado extremamente vaidoso. Sim. Você não pode não saber a história do cara. Exato. E que estava acostumado a dar entrevistas para trade. Sim. Entendeu? Então, o que é quando eu dei entrevista para trade? É para quem entende do riscado, para quem entende do assunto. Né? Marcelo Queiroz, Regina Augusto, Pir Marcondes, a galera, né? Top ali, Paulo Macedo, que foi a galera com quem eu acabei aprendendo muito ali. Eles foram grandes professores. Mas eu saquei isso de cara. E aí eu falei, ou eu vou bem preparado ou eu vou dançar. E eu ia... E foi maravilhoso. Foi. Não, porque, bro, nesse universo é muito doido, né? Quando a gente fala da publicidade, desse mundinho da publicidade, cara, você entrevistou todos. Dos maiores, passou por todos. Todos. Eu acho que se falar um que eu não passei foi o DPZ, o Petit. Petit, eu não entrevistei Petit. Caramba. Digo, matéria de capa. Eu fiz matéria de capa com o Dualib, fiz matéria de capa com o Zara, mas Petit não. Petit fiz sonora só com Petit, né? Que a gente chama aquelas entrevistas em evento e tal. Mas Petit foi uma frustração, porque a gente tinha uma entrevista marcada com ele um pouco antes ele morreu. Caramba. Porque, nossa, das outras lideranças, cara, todo mundo. Todo mundo. Nacional e internacional. Caramba. Os caras todos. Crispin Porter, o Boguski. Todo mundo. Que história maravilhosa. Uma galera. Vamos trazer o Ricardo. Vamos trazer pro Ricardo. Eu tô aqui admirando só. Vamos lá, vamos te trazer agora pra atualidade. Você aí ficou na faculdade lá na Gama. Sim. E aí depois virou coordenador e tal. E aí depois, como é que andou a tua carreira? Eu virei professor da Gama Filho. Ah, você virou professor. Porque eu fiz publicidade, depois eu emendei com jornalismo. Porque como eu era funcionário tinha 100% de bolsa. Falei, então eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu sou um cara de aproveitar as oportunidades. Lógico. Então eu aproveitei e já emendei no curso de jornalismo. E aí eu acho que estava um ano mais ou menos, o diretor do curso me chamou e falou, tem um professor que está saindo e a gente precisa colocar você como professor substituto. Porque eu já dava apoio aos professores, porque eu era a câmera do departamento. Então, as aulas práticas que os professores davam na sala, eu levava o equipamento e meio que assistente do professor. Então, essa janela permitiu que o diretor falasse, cara, os alunos já te conhecem, te elogiam, vem para cá que você vai ser o professor substituto. Eu nunca tinha pensado na minha vida em dar aula, entendeu? Eu falei, tá bom. E aí eu fui, só falei pra ele, era uma terça-feira. A gente é muito cara de Lógico, é ousado. A gente também. Mas é assim, né, gente? Lógico. Mano. Tem uma frase que é, Vai lá prefiro e ficar faz. vermelho os instantes do que ser amarelo a vida inteira. Exatamente. Então é isso aí. E eu lembro que era uma terça-feira, ele falou assim, vai ter que dar aula quinta-feira. Aí eu falei, não, mas espera aí, eu preciso de pelo menos uma semaninha aí, pode ser na outra quinta? Aí ele falou, mas eu vou avisar nessa quinta-feira que o professor já é você e que você está na semana que vem. Eu falei, tá bom. Aí eu fui correr atrás, como a Bruna falou, de estudar, eu fui estudar, ver a disciplina qual era, e aí eu fiquei um período dando aula ali, e aí ele me chamou no final do curso e falou assim, vou te contratar como professor fixo. E eu fiquei com 2 cargos na Gama Filho na época,
como Coordenador câmera. da... Não, já era coordenador. Era coordenador da TV, TV e professor da universidade. E eu como coordenador da TV, porque naquele momento a TV fez aquela parceria com 16 da NET, na época, então não passava só no circuito interno mais. Já começou a passar Começou lá no canal universitário, no canal fechado. E aí eu dirigia os programas que iam para o canal fechado. A gente tinha um programa chamado Bastidores, que a gente cobria bastidores de shows e tal, clássico aí, né? Maravilhoso. Estilo video show Muito da época. legal. Staff total. E aí eu fiquei 9 anos o tempo inteiro na Gama Filho, tipo, o primeiro curso de publicidade, mais um ano no jornalismo, e aí como professor. 9 anos e meio? O tempo No todo. total. No total, sabe? E aí Cara, bastante tempo. Só que aí, quando chegou mais ou menos... Já estava 5 anos ali, 4 anos dando aula. Eu estava relativamente novo, porque eu entrei tarde na faculdade, né? Por conta de não ter passado lá na Bahia e tal. Você estava ganhando experiência, cara. No intercâmbio, sabe? E aí eu peguei e falei assim, cara, tá lindo dar aula. Eu estava ganhando bem. Foi a época que eu comecei a mudar um pouco de vida, assim, sabe? Mas eu sentia que eu não podia ficar preso na universidade. Naquele momento, para mim, era uma prisão nesse sentido. O mercado começou a me chamar para a área de entretenimento. Teatros, eventos, e eu dizendo não e eu sentia. Eu dizendo não e eu sentia. E naquele momento eu vi que a Gama Filho estava passando já por uma situação delicada, né? Assim, o Gama Filho mesmo tinha falecido, estava na mão dos filhos. Então... Ele começou meio a ruína, né? Começou um pouco da ruína. Eu comecei a perceber um pouco isso, atraso de salários e tal. Empresa familiar, cara. Quando o patriarca vai, é difícil, cara. É difícil. E aí eu lembro que tinha uma empresa em Copacabana que precisava contratar uma pessoa para fazer uma assistência para o diretor artístico da empresa. E eles faziam eventos de carnaval e teatro e tudo. E aí eu topei, mesmo ainda dando aula. E eu tentei conciliar, mas foi uma grande loucura. Porque eu tinha 8 turmas na faculdade. Eu era professor orientador de monografia e ainda coordenava a TV. E eu inventei de trabalhar com teatro lá e eventos. Então foi um caos, assim, na minha vida. Eu não estava conseguindo fazer nada direito. E aí eu tomei uma decisão de sair da universidade. Então foi um momento que eu fui para o mercado, mas não fui direto para o mercado audiovisual. Eu fui trabalhar com teatro, com eventos, muito. Eu trabalhei com o Carnaval do Rio. Trabalhei com eventos corporativos, muito evento do samba. Caramba, então, eu fiquei trabalhando muito com evento. Teatro, alguns espetáculos, musical, com a Mira Haddad, né? E aí, depois disso, eu comecei a me envolver com audiovisual, porque é uma coisa que eu já me envolvia antes na faculdade e antes até na Bahia, porque nos shows surgiu a oportunidade de alguém produzir os conteúdos que passavam no telão do show. E aí, naquele momento, eu falei, aqui tem uma brecha para mim. E eu comecei, junto com o diretor artístico dos shows, eu ser essa pessoa de trabalhar o conteúdo dos shows. E fiquei fazendo show do Arlindo Cruz, Bete Carvalho, que legal, uma galera cara. do samba. Eu cuidava desse conteúdo todo, que era meio que uma cenografia virtual ali, né? Até que eu fui para Globosat. Né? Você Que falou ano até de foi isso? Globosat, sim, Que Globosat. ano foi isso, mais ou menos, Cara, cara? eu sou péssimo de data, mas o total, tô no grupo. Não, Globo, mais ou hoje menos. há Que ano que 16 anos era? atrás. Há 16 anos atrás? É. Tá. A matemática da Bruna é muito boa. Não, era... 2008. 2008. Fui para a Globosat. Foi uma época que eu estava trabalhando como freela no mercado de eventos no Rio e São Paulo. Fazia Fashion Rio, Fashion Week, fazia esses eventos todos. E aí... Levava uma a gente amiga para minha desfilar na escola de samba. pagava esse Amigo bico de junto luto. comigo. Ricardo usou a própria cortina da casa. Na cabeça. Fantasia. Mas uma amiga minha, Claudinha, a gente estava tomando uma cerveja e ligaram para ela falando, poxa, da Globosat, uma amiga dela, e falou, olha, tem um departamento aqui na Globosat chamado Criação de Arte, que saiu de promoções, né? Existia promoções e criação de arte era meio que integrado ali. Aí surgiu o departamento de criação de arte. E eles tinham um projeto de mudar a identidade visual toda do Multishow. Né? E tinha um Honor Look ali para trabalhar. E aí essa amiga dela falou para a Claudinha, minha amiga, falou, olha, tem aqui uma oportunidade de alguém do mercado vir para coordenar a produção desse projeto. E aí a Claudinha falou assim, não, essa pessoa não sou eu, mas eu estou nesse momento tomando uma cerveja com essa pessoa. Caraca, sim. Assim. E ela me chamou e falou assim, pega o seu currículo agora e manda para esse e-mail aqui. Aí eu falei, não vou mandar currículo para ninguém, eu estou fazendo evento, estava viajando, tava bom, sabe? Aí ela falou, manda, depois você pensa, sabe? Vem no caminho de conta. Bem isso, sabe? E eu mandei, cara, meu currículo, e aí fui para uma entrevista,
eu estava com um projeto que ia acontecer de moda, rodando o Brasil inteiro, que eu ia acompanhar como produção. E aí, na entrevista, eu falei, o diretor, né, que até hoje ele é meu diretor lá do departamento, ele falou na época, e aí, você topa? Eu falei, eu tenho que pensar, porque eu tenho um projeto que eu meio que me comprometi. Ele falou, como assim pensar? Você sabe com quem você está falando? Essa janela que você vem trabalhar na Globosat, isso aqui. Aí, enfim, eu saí de lá e falei, perdi. Né? Esse cara não vai me chamar, né? E aí, realmente, uma semana sem me ligar, o RH me ligou, eu fui contratado. Era temporário, 3 meses para fazer esse projeto. Os 3 meses mais longos da história. Cara, e o departamento de criação de arte, eles não tinham ninguém no viés de produção. Tinha um assistente de produção na época, mas não tinha... eles precisavam de um produtor executivo, né? Para que tivesse uma visão ali de planilha, né? De um controle total dessa produção. E eu fui fazer isso. Eu fiquei esses 3 meses. A gente trabalhou a identidade nova do Multishow naquela época. Foi uma grande loucura. Tinham 2 criativos maravilhosos, meus amigos até hoje, que piraram nas ideias. Assim, a gente teve mais de 20 locações no Rio de Janeiro. Caraca, nesse nível. Caraca. E eu lembro muito bem, quando o diretor, né, meu diretor na época falou, olha, deixa eu chamar aqui os criativos para te falar mais ou menos o que é que eles estão pensando. Aí ele falou, não, porque a gente queria ali no MAN, né, lá no Rio, fazer chover com uma menina de bota, aí a gente pensou botar um regador, não sei o que, não sei o que. Eu falei, como assim um regador, né? Aí, enfim, eu levei uma parada profissional para eles fazerem, no sentido de tinha um caminhão-pipa, como é normal, com uns bicos. O cara perguntava, você quer qual tipo de chuva? Ele, como assim qual tipo de chuva, sabe? Aí virou uma parada mais profissional, mais legal. Você tocou com maestria a parada que a galera falou Foi assim, muito caraca, bacana, velho. Mas eu aprendi muito também. Ah, imagino, Foi uma troca, sabe? Porque a empresa é corporativo, né? Sim. Então, assim, é diferente da produtora do mercado, que tem muito mais liberdade com um monte de coisa, e uma empresa do tamanho que era a Globosat, por menor que fosse em relação ao que é a Globo, né? Também tem muita regra, muito layer, muita coisa. Mas foi muito bacana, sabe? E aí, a partir daí, que são só 3 meses, aí eu saí, terminou, e aí eles me chamaram de volta, eles me ligaram, falaram, olha, tem uma oportunidade aqui, mas é de assistente de produção. Não tem uma vaga de coordenação, que foi o que você acabou de fazer. E o RH não está se sentindo seguro de trazer você para cá agora com um cargo de assistente. Vai dar um downgrade no cargo e tal, mas... E aí não pode... Aí as meninas me ligando, falaram assim, você topa? Eu falei, depende. Eu sou de conversar, sabe? Eu fui, conversei e falei, olha, eu tô no mercado como freela. Se eu tiver a oportunidade de vir para cá, porque eu gostei de trabalhar lá, sabe? E continuar fazendo meus freelas, eu vou compensando até vocês conseguirem melhorar. Sim, me adequar aí dentro. E aí eles toparam isso, né? O Manuel Falcão, que Puta, é que o legal, diretor hoje cara. de comunicação da Globo, Que legal. era meu gerente na época. Beijo, Manuel. Criatura. Olha com quem eu tô, Manuel, criatura. Ele morre de ciúmes da gente. Criatura, olha com quem que eu tô, criatura. Ela fala, tá fazendo o que em São Paulo que não tá trabalhando? E, curiosamente, você sabe quem que tá já escalado para os próximos episódios? O Fred Miller. Ah, o Fred, que era da Adoro Globo Sat, Fred, querido. cara. O Fred Fred- Miller. Ó, maravilhoso. Fred e Davini juntos. O Fred saiu da Globo Sat na época e foi pro SBT. Não, vai estar imperdível. foi? Esse também vai estar Foi. imperdível. É. Esse Na dia vai estar época. imperdível também. Não, e aí foi isso. Aí eu entrei, né, Globosat num outro momento, né, de pay TV. Cara, Sim, e aí não, você tava... Então, não, aí você no tava, sei lá... movimento, cara, a PayTV voando, cara. É, voando, e não era nem voando. 2010. E você ficou... E quanto tempo O Globo total? Sat ganhava mais dinheiro que o Globo, né? Sim, Porque sim, sim. o mercado era outro, né? Sim. Eu tô total de tempo no grupo 16 anos. Caraca, 16 anos. É. E Pode começou falar, com aquele Ricardo, fila você de 3 global, meses. Sou global há 16 anos. Palhacita. Caraca, Chama e de zilhões. global. E aí dentro, aí depois entrou, aí já readequaram e tal. E aí você passou e você continuou sempre nessa pegada da produção. Aí eu estava como assistente de produção e comecei a absorver outras coisas na área. Eles criaram um setor de atendimento que não tinha. Eu passei a ser... Aí eu virei coordenador, Sim. depois virei gerente, ainda lá na Globosat. E aí esse diretor, na época, foi me passando algumas coisas. Passou a área de atendimento para mim, uma área administrativa e a área de produção. Então eu tinha... Você foi agregando funções e tal. Exato. Porque eram muitos criativos e precisava de uma área, Sim. porque os criativos precisam da área para segurar o pé da criatura ali um pouco, né? Tá, equilibrar o dinheiro, o Pra tempo. liderar mesmo as áreas, né? E- Conversar, ser a ponte. E aí, cara, e aí em algum momento chega a grande notícia. Eu falo assim, cara, uma só Globo. Né? Agora aí vai ter a fusão.
Cara, imagina cara, qual que é o sentimento que paira por esse momento, né? Imagina de um pouco de medo, vocês já trocavam alguma coisa com o pessoal da Globo, imagina, mas de repente, cara, Mas era junta muito tudo. pouco, unificou, Junta né? tudo. A gente foi na festa de unificação que teve no... Sim. Foi WTC, né? Putz, eu não lembro Acho onde que que foi era. da- Não, É. aquele evento, um evento chamado Foi no Conexão. evento. Conexão. Foi a É. gente que fazia esse evento. Cara, era o foi nosso maravilhoso. departamento. A hora que abriu a cortina, eu virei, a Anitta tava assim, ó, de mim. Exato. Aquele evento foi incrível. Não, porque ela tava o Você Porchat fazendo tal, todo aquele teatro tal, cada um, né, numa sala, e tinha uma cortina. Eu não vi que era uma cortina, e eu era o último, cara. A hora que abriu a cortina era o palco. Era isso. Era tipo assim, Essa o era a palco ideia. aqui era a cortina, aí abriu o pau, não sei o que lá, eu olhei, eu tava aqui no palco e a Anitta aqui. Eu falei, caralho, Caraca. parecia que eu tava numa imersão absurda. Passou um ser deste tamanho do meu lado. Quem que era? Pablo Pablo Vittar. Vittar. Pablo Vittar passou no... Não, Trouxe aquele a evento- Pablo no elevador Eu aquele tenho, dia eu tenho pra colocar no zilhões show. de vídeo, cara. Porque eu tirei foto do Detetive do Prédio Azul que meus filhos amavam. Sim. Falcão, A tirei gente uma com foto com o Falcão. Falcão. O Mohamed, que tinha o Não, aquele lance... evento. Eu não A consegui gente fez tirar 3 edições foto daquele- nenhuma, daquele Só programa. gravei. Não, É, foi você maravilhoso. tava trabalhando, né? Mas esse projeto é Alguém tem que trabalhar, né, Bruno? Eu entrevistei nesse dia quase 60 pessoas. Caraca. Muita gente. Não, né? cara, nesse dia, a Sofia do Amigos falou com a Anitta, falou com o Fábio Porchat e tudo mais. Não, Aquele Eu projeto foi falei com incrível. todos eles também. Eu cuidei da logística de todos os talentos Nossa. daquele projeto. Eu não, né? Eu Nossa, o a time equipe, a todo. equipe. Porque aquele evento foram 3 edições. Essa que E foi vocês bem, foram e foi foi a bem na última. conexão, foi bem no lance da fusão mesmo. Essa né, foi a última. Inclusive, a gente tinha alguns spoilers ali de Globo já. Sim. Por ser o último, porque a gente já sabia que ia ter essa transição. Né? A gente, os gerentes, os diretores já tinham algumas conversas, a gente sabia que algumas coisas estavam acontecendo. E aí foi naquele momento que teve a virada, e aí depois veio a pandemia, né? Sim, Então, logo assim, depois. misturou tudo. E aí, de certa forma, até antecipou um pouco algumas coisas e tal. E é claro que tinha uns medos, né? Normal. Não, esse padrão, né? Qualquer mudança, né? Qualquer mudança, a empresa precisava. Não existe mudar. analgésico pra dor da mudança. Não tem como, Não. sabe? E a gente teve que encarar. E assim, eu acho que a gente está super bem hoje. É claro que a gente, ao longo desses últimos 4 anos, a gente passou por muita coisa. Sim. Reestruturação, muitas pessoas saíram, outras entraram. Sim. É outra empresa. Quem era Globosat é outra empresa. E para quem era Globo também é outra Também. empresa. Então a gente está realmente num outro momento. E uma coisa que chamou bastante atenção é que, pelo menos na área de negócios, que é aquela área que a gente acaba tendo mais visibilidade por conta das nossas relações, o Globo, com um volume, com uma empresa de um tamanho muito diferente da Globosat, mas o pessoal da Globosat teve um papel, teve uma presença enorme ali. Sim. Né? Na área de negócios, praticamente, prevaleceu o time da Globosat. Sim. E era muito Exato. forte, né? Impressionante. Com o Herbert, com Exatamente. Você falou do Fred aí. Do Fred e então, tal. Assim, é muito grande. É lógico O que a gente vai próprio para uma Manuel outra idade. também, né? Sim. Que acabou assumindo também. Um Sim. pouco Manuel hoje é o diretor Sim. de comunicação comunicação, da é. Globo. Ele era esse gerente que me entrevistou. Sim. Na época Caraca. de criação de arte. sabe? Cara, Então, assim. Esse tem- cara tem só 16 anos Nossa. de grupo, Só, cara. é global, global. global. Aliás, ô, Trabalha Bruno, ser muito. me ajuda naquela câmera ali. Me ajuda naquela câmera a chamar Herbert Zeiser pra ver aqui, porque eu não tô conseguindo trazer ele aqui. Você não tá conseguindo? Não tô conseguindo trazer o Herbert, o que tá acontecendo, amor? Trabalhando muito, né? Mas olha, vem aqui tomar um cafezinho, contar um pouquinho da sua história. A gente quer saber quem é Herbert antes de nascer. Pai, mãe, tudo mais. Venha. A gente quer Tá conhecer bom? o Herbert com cabelo. Com cabelo, vamos saber, Herbert. Ele deve ter nascido careca, mas porém, Sim, todavia, contudo, sim, depois veio um cabelinho aí, né? Vamos conhecer a sua história com cabelo, Herbert. Venha para cá. Muito O bom. convite feito. Depois desse convite, eu tenho certeza que ele vai vir. Vamos trazer o Manuel pra cá Caraca. também. E hein? Manuel Falcão, Manuel Falcão. fantástico. Ah, não, animal. Diretor de comunicação da Globo. Não, tem que Nossa, trazer. que Tem bacana. que Vai ser trazer. incrível, Fato. que vai ter bastante coisa pra falar. Convite jamais que feito, pelo amor de Deus. Mas genial, né? Manuel até conversar com o Manuel. Mais ou menos, né? Não, é porque o Manuel, ele é tão pilhado, que aí pra você acompanhar o raciocínio dele ali, você tem que ficar sabe, na pilha junto. Porque ele tá falando aqui, daqui a pouco ele tá falando de outra coisa. E A perna balançando. Piscou, você já e perdeu a tudo conexão. se conecta. E ele sabe exatamente chegar depois em todas essas gavetinhas que ele abriu. Ele é genial. Não, é um bom Não, já tem que trazer. Ele é uma boa Não, pessoa. já- E fora já- que essa é Por divertidíssimo. favor. a E gente ele chora de acompanhou rir com ele. toda essa mudança. Não, Do grupo, por favor. Sabe, desde lá da Globosat até agora. Então, Mas ele vai já, ter não, já bastante vamos coisa pra priorizar contar. esse convite. Ele vai me Sim. matar. Mas, criatura, tamo junto. Vem, criatura, venha. Não, e foi muito louco, porque até produtos vieram, né? Sim.
do Multishow pra passar na Sim, TV mesmo. sim. Poxa, Sim. Lady Night e tantos outros. Não, Faltou Lady Night não. o Vai reclame, que né, cola, gente? o Vai que cola. Vai que cola, eu ia falar. Eu tava faltou- tentando lembrar, vai que É, o cola. Vai que Faltou o cola. principal, que era trazer o reclame. Trazer um Reclame, reclame. verdade. Por falar em reclame, vamos lá. Aí depois Record, depois da Record. Aí eu tava na Record e aí acabou que eu saí da Record, acabou o programa dos Justos e tal. Aí eles me fizeram um convite para eu ir para uma outra área da Record, que era mais jornalismo, assim, uma área mais sensacionalista. Era para ser repórter do programa do Gugu. Aí eu falei, cara, não tem nada a ver comigo. Eles já tinham me feito algumas propostas na casa que eu recusei, e com uma grana boa. Assim. Sim. Uma era para também fazer merchans no Hoje em Dia e nos programas da casa. Eu falei, olha, não é esse meu trabalho, eu sou jornalista, eu não sou vendedora, né? Assim, não desmerecendo o trabalho Sim, de quem lógico, faz mas merchans, isso também é faz- apresentador. pra mim não faz sentido. Mas para mim não faz sentido, né? Eu trabalho com conteúdo. Se esse merchan tiver atrelado e dentro do conteúdo que eu faço, beleza, super fácil. Agora, eu ir fazer isso, não. Eu não topei e me chamaram também depois para migrar para a área de jornalismo, para ir acompanhar, fazer algumas coisas enfim, o que tivesse de jornalismo e o programa do Gugu, né? A reportagem do programa do Gugu, eu não topei, assim, na época foi complicado porque eu tive que abrir mão de um trabalho e tal. Sim. E depois disso eu voltei para a Globosat de outra forma, levando trabalhos meus lá para dentro. Um projeto até que foi muito legal, que foi o Conversa de Banheiro, que eu fiz com mais 2 amigas. O padrinho desse projeto foi o Washington Oliveto, né, que desde o início ele sempre foi meu padrinho em tudo, assim, todos os projetos que eu faço, que eu penso. Eu sou uma pessoa que escrevo muitos projetos, gosto Legal. de criar Cria. conteúdo, para a marca, inclusive. Todos esses que eu faço, eu sempre penso nas marcas, eu já encaixo o que pode ter de marca. E esse a gente levou para a W Macan na época, eu falei com ele e ele apresentou a Deca. Ele falou, cara, isso aqui é a cara da Deca. E a Deca tá com a gente. Quando a gente mostrou, a Deca se apaixonou e então, enfim. Aí virou um cliente, a gente abriu uma produtorinha para absorver, que virou esse cliente Deca, que a gente fez isso e outras coisas. E levamos esse projeto para dentro da Globosat para o GNT. Projetinho de programetes de 8 minutos e tal. Foi super legal, foi uma experiência legal e frustrante ao mesmo tempo, porque a gente não conseguiu ir com ela até o fim, por uma questão mesmo de dificuldade que naquela época, e ainda hoje a gente encontra no mercado, das marcas não entenderem o que é o branded content. Sim. E de que maneira você trabalha a marca dentro de um conteúdo, né? Não o conteúdo não é a marca. Sim. A marca, ela é um ponto de interseção com o conteúdo. Ela endossa, na verdade, ela né? endossa Sim. e ela tá no meio da costura, Sim. sabe? Ela tá ali intrinsecamente. Com a sutileza Na necessária. mas sutileza, né? Até porque senão perde, o conteúdo perde quando ele vira uma coisa, um informe publicitário, por ninguém exemplo. suporta um comercial de 8 Ninguém minutos. gosta. Não Entendeu? dá. Então, não era essa a nossa pegada. Então, foi muito difícil. E a burocratização que hoje existe também, que foi algo que para mim me chocou muito, que eu não sabia, porque aí eu fui para trás, né? Eu fui para o job por trás, eu virei Sim. fornecedora desse mercado, né? Como produtora. Então, tipo, passar pela agência, depois da agência, aí chega na Deca e cai, a gente conseguia os nomes, aí tinha no meio GNT, que a gente mandava os nomes para aprovação, os banheiros para aprovação, GNT não queria, o Deca não queria. Então, a gente ficou uma bateção de cabeça absurda. Você ligou pro Roger e falou, Roger, agora eu te entendo. Dá um abraço aqui. Exato. Valorizou outra parte. Quase isso. E aí, nesse meio tempo dessa bateção de cabeça toda, encontro com o Roger. E ele me chamou de volta. Ele falou, olha, não dá, a gente já tentou 2 apresentadoras, não adianta, a gente não consegue. Que ano foi isso? Isso foi 2018. Tá. 2017 que eu encontrei com ele. E era, tipo, setembro. E tava tendo um evento da Globo, que era tipo um conexão da Globo. Que eu Pronto, fui. Já não, conexão mesmo. Você tava também, que eu fui, te encontrei lá. Conexão, então. Era conexão já? Aquele Foram- no Villa Country ali, não foi Villa Country ali? 3 anos de conexão. Aí foi conexão. Foi. Que hoje é o Upfront. Sim, sim. E aí eu fui, já tinham colocado meu nome lá, você que botou, não foi meu nome pra eu ir? Eu acho até, inclusive. Aí eu falei, eu vou no evento e tal. E o Roger, então a gente conversa lá. E aí lá, já quando eu cheguei lá, o Multishow inteiro sabia que eu ia voltar. Roger já tinha espalhado. Então, eu ia encontrando com todo mundo. Ei, "Não parabéns, acredito, bom filho você vai casatória." voltar, E ela graças olhando. a Deus, você vai voltar. Lá.
lá. As apresentadoras também, que a gente virou todo mundo muito amigo na época dos ao vivos, né? E foi muito bacana. E ali eu falei, caraca, eu nem falei pro Roger que tava certo de eu voltar. Né? Já me Quando anunciou. você volta? Eu falei, olha, eu tinha dito que só ano que vem, porque eu tô presa nesse projeto com o GNT, né? Enfim, a gente não tinha finalizado ainda. E aí eu falei, posso voltar. E eu também, para voltar bonito, foi uma coisa até que eu conversei muito com o Ricardo. Pô, para voltar bonito, precisa voltar na próxima temporada, sabe? Sim. Não é tipo, chegar tapando buraco. Sim. Eu falei muito com ele nessa época disso também. Ele, o Washington. Não, faz total sentido. E o Washington falou, Bruna, eu acho que você volta, mas você sabe, não vai ser a mesma Bruna, não é o mesmo Reclame. Então, eu acho que é uma oportunidade, uma tentativa bacana, sabe? O Washington e ele foram as primeiras pessoas que souberam. Olha não com quem você se aconselha, Bruno. Pelo amor de Deus. Tem os melhores Não, eu fico com uma situação dessa, né? Porque ela me coloca nesse balaio. Maravilhoso. Então... Cara, e todo mundo que vem aqui tem sempre uma pessoa que é o conselheiro, é a pessoa de confiança, é a pessoa que a gente precisa dividir. Todo Exato. mundo que vem aqui tem é. esse ponto que é maravilhoso. E é pra ter um detalhe só, porque eu falo a verdade pra ela. Sim, Então é aquela coisa, né? Então, assim, olha, você quer escutar o que você tá querendo escutar ou você quer... Eu posso ser, tem que ser papo reto, Papo cara. reto, Lógico. porque se Mas, a gente mas se acho que ama, elas é pra procuram a isso. gente porque tem o papo reto, cara. Porque a minha dúvida era, vou voltar, não é estranho isso e tal. Ele falou, Bruna, você ama fazer TV. No momento, é a sua chance de voltar pra TV. Eu falei, verdade. Sabe? Porque eu fui depois disso tentando com os meus próprios projetos, mas também batendo de porta em porta, tentando fazer Lógico, teste e tem tal. o lado da maturação, o lado da exato, tem, sabe? cara, tudo é Aí eu parte falei, de processo. Verdade, vou. Tentei puxar a Bruna pro Ciclos. esporte. Tentou me puxar pro Não, esporte. você teve o seu programa na Nova Brasil também, acho que foi depois disso, Foi né? depois. Foi Nova Brasil, a gente foi na época da Borogodó. pandemia. Foi, aqui tem Borogodó, aqui tem foi Borogodó. 2021. 2021. Foi quando a pandemia acaba, não acabou, e a gente fazia tudo de maneira virtual, assim, né? Mas foi um período maravilhoso, Nova Brasil, e aí foi um programa com a minha cara, foi um convite, fantástico, assim. Mas chegou um momento que a agenda eu não conseguia, né? E eu queria fazer rádio ao vivo. E eles queriam também que eu fosse pro ao vivo lá. Até num programa deles que é bem conhecido, o Radar, né? Me chamaram pro Radar e eu falei, cara, não dá. Porque a prioridade na minha vida é a televisão. Sim. Né? A televisão e a apresentação de eventos, que é algo que eu amo fazer. Porque é palco, né? E lugar de atriz é palco. É a hora que eu sinto o cheirinho de backstage, que eu tô ali Isso no é palco, que eu maravilhoso, tenho é público, maravilhoso. sabe? É mágico. Que tem um pulso. É É uma mágico. magia, É uma magia. é igual banda. Quando eu Exato. tocava à noite também, às vezes, Eu acho com um máximo. amigo, subia, dava Ali aquele... atrás já é, né, Subia aquele frio na espinha, a hora que você tava 5 minutos de palco, você já falava assim, cara, aqui é o meu A lugar. Bruna fica muito à Exato. vontade. Isso é maravilhoso, Fica é maravilhoso. muito à vontade. Eu Não, gosto. fica mágico. muito. E o seguinte, e a Bruna, ela pega aquela parte do palco mais complexa, que é o corporativo. Sim. Cara, você tem que levantar a emoção de uma galera que tá num momento mais tranquilo, mas está com a cabeça de trabalho. Exato. Tem ali um meio termo, Tem um meio equilíbrio. Sim. Que a pessoa sai de casa e fala assim, hoje eu não vou dar vexame, hoje eu não vou dar vexame. Exato. Hoje eu não vou. Porque diferente quando você vai para um show, você vai com o coração aberto. Você vai Sim, pra. sim, Você não vai sim. com essa trava. Quando você vai para evento corporativo, por mais que é um ambiente diferente, cara, você tá trabalhando. Até pra peça de Sim. teatro, você vai assistir mais relaxado, deve ser um momento de lazer. Sim. Convenção, enfim, essas apresentações que a gente faz para mercado, né, e tal, é totalmente diferente. Você tem um mercado corporativo ali, você tem pessoas que estão do lado dos chefes, E é trabalho, sabe? né? Sendo visados, é trabalho. É a hora de falar das dores da empresa também. Então, para mim, na minha cabeça, é muito claro, assim, eu sou o fio condutor da alegria e do entretenimento. Eu sou a pessoa que vai levar a leveza. É leveza, lógico. Sabe? lógico, que vou entregar a lógico. leveza, que vou ser um momento de descontração, que vou entrar na piada interna Então, deles, mas eu acho também que você tem esse- que ficar esse Você tem a seu capitão. licença jeito- poética de sacanear o chefe. Então, Sim! e outra coisa, eu acho que esse seu jeito espontâneo também, que é o que é a Bruna, que todo mundo conhece, eu acho que isso já dá uma desmontada na outra pessoa, do tipo... A outra eu pessoa já acho. fica, sabe, relax, já dá essa... E aí seguiu até hoje. Até hoje tô no programa. Tô no programa e barra programa, né, também. O programa teve um crescimento, inclusive, dentro da própria Globo, Sim. bem bacana, né, em que a gente hoje tem uma parceria muito legal com a Globo ali, de fazer toda a parte de mercado publicitário para eles, de ser essa grande ponte.
E também mostrar as ativações das marcas nos grandes festivais de música, né? Então, é muito legal. Então, eu retorno aos festivais de música, mas por esse viés das ativações das marcas, que inclusive tem mais a ver comigo. Não, e cada ativação maravilhosa, Muito né? legal. A Então, gente- não, você vê, ó, fazendo um link aqui com o Elan, sabe que o nosso prêmio de criatividade tem uma categoria para isso? Ai, que Quem, legal! quem ganhou esse ano foi o Quem Palco foi? É Todo Seu com a ativação do Itaú. Itaú. Ó, Que aí os legal. finalistas, vamos ver se eu voltou bom de memória. Foi o stand do Itaú, no Detal. Uhum. Foi o do Banco do Brasil, no Primavera Sound. Foi o da Mix, no Detal também, o estúdio da Mix lá. Tava E aí, muito legal. e aí teve a ativação da Record no MNB, né? E da Record na SneakerCon. Que a categoria é ativação de marca em evento fechado. Legal. Cara, ativação de marca em evento fechado é algo É que muito legal. é muito legal, que merece ser reconhecido de uma maneira muito específica. Com É certeza. interessante você ter esse olhar em cima de... Porque isso não é normal, assim. É. no mercado. Então, Mas acho que mas, cara, tem muita coisa legal. É, Isso precisa ser mostrado. Senão você fica o tempo inteiro nas É, mesmas coisas, né? exatamente. Que Exato. a gente tem Premiando as mesmas Não, pessoas. o Elan foram 21 categorias, cara. Ah, muito É, muita categoria categoria. merchandising, categoria. Ah, enfim. Porque daí tinha, assim, né, ativação de marca em evento fechado, ativação de marca em locais públicos e ativação de marca em ponto de venda. Porque são 3 segmentos completamente Sim, diferentes e que tem completamente. casos incríveis em cada um deles. certeza. Ativação em rua, né? Até para trazer amigos de outras emissoras para conversa aqui. Um dos finalistas foi a ativação da Band para Masterchef no metrô. Sim. Que fizeram a estação Masterchef, o caramba Muito lá legal. tal. Foi muito bacana. O que ganhou, acabou quem ganhou foi Nel para Minions. Universal com Minions no parque, fizeram no Vila Lobos. O ano passado, quem ainda não tinha essa categoria, a Record ganhou com aquela ativação de Reis, com a galera Sim. Na Paulista. na lá, Paulista fazer- lá, com o fazer combate na gladiando. Paulista lá tal. E aí, enfim, É muito legal. Essa experiência de marca por meio de ativação, em grandes eventos, ou né, em lugares de muita frequência de público. Eu acho incrível, assim. E se a gente for colocar, o que eu acho mais legal quando a gente vai observar essas ativações, o que eu busco mais, até nas pessoas que participam, que vão, é de que maneira aquilo entra na história dela. Porque, assim, o festival em si vai entrar, Sim. o show favorito vai entrar, mas de que maneira isso entra na vida delas, né? porque Tem o- gente que se conhece, tem gente que vai fazer ativação e na fila conhece o amor da vida. Na Sim. fila a gente já entrevistou Quais são as gente experiências, assim. né? E quais são as É isso que- experiências, né? O Marcão, falamos de passado, falamos de presente e vamos falar do futuro, né? Pois é, ó, tivemos a oportunidade de passar pela trajetória de vocês, né? E chegando aqui a esse ponto, queria agora ouvir o que vocês veem pra frente. Profissional e Profissional pessoal. e pessoal, né? Bruna, Bom, você está num momento eu tô- incrível. Quantos anos sua filhota, Bruna? 13. 13 anos. 13 anos. Eu tô num momento, eu brinco que eu tô no olho do furacão, né? Porque eu tô num momento completamente de transformação absurda da minha vida, assim. Né? Eu fiquei 23 anos casada, me separei desde o final do ano passado. Então, eu tô num momento da minha vida em que tudo parece estar meio embaralhado e que olhar... Mas desembaralha, tá? É, né? Eu Já acho que passei por isso. já Desembaralha, passou, então. desembaralha. Então, Tem luz no fim do olhar pro Porra, luz futuro- não, tem um holofote no fim do Ele tá um pouco ofuscado, porque você, ao mesmo tempo que é um olhar para o futuro, é um olhar para a luz no fim do túnel, porque tá tudo muito mexido e são muitas gavetas para fechar e outras para abrir. Fica e você muito confuso, essa fica é tudo uma fase. muito ainda. Então, é uma fase que eu tô, enfim, resolvendo muito a minha vida pessoal e, ao mesmo tempo, claro, sem perder o foco na minha vida profissional, que eu acho muito importante. Mas se eu tivesse um sentimento de futuro, do que eu quero fazer para o futuro, eu tenho muita vontade de puxar de volta o meu lado que eu adoro fazer, que é ter plateia, ter público, ter gente. De repente, falar com um público um pouco maior, mais amplo, até do que é o mercado publicitário, apesar de eu adorar, mas é a minha zona de conforto ali, Sim. de qualquer maneira. Sair um pouco dessa zona de conforto e botar ali projetos meus que já estão escritos há muito tempo, que eu tenho prontos para colocar em prática e conseguir colocá-los aí, né? De fato, executar isso. E trazer uma vertente minha que é muito grande, que sempre foi uma veia muito forte minha, que é a de entrevistadora. Eu sempre gostei muito de entrevistar, né?
Então, mais do que entrevistar, eu acho que é conversar, né? É deixar a pessoa à vontade quando ela tá ali, sabe? E é uma coisa que eu adoro. Justamente porque eu sempre olho para o outro como o outro uma pessoa. Eu não olho, é a celebridade, a Ivete... Tá ali com a Ivete, conversando, como eu já tive essa oportunidade. É de igual para igual. Caraca, isso Bruna, é muito bom. Você foi no ponto que a ver, que eu acho que isso até pra quem é artista faz a diferença. Total. Ele se sente mais à vontade até pra falar as coisas. Porque você tá ali de igual pra igual. Quando eu trabalhei no MTV, eu ganhei essa casca, tá? É muito Eu encontrava os artistas, às vezes os artistas falavam assim, e aí, quando tempo eu não te vejo, eu falava, cara! Literalmente, você sai do salto um pouco, né? Isso é maravilhoso, cara. Sai de um pedestal ali. Porque tem aquele deslumbre, puta, é legal, mas tem uma hora que deve encher o saco também, né? Todo e a mundo maioria sai chega pesado. com deslumbre, né? Quando chega um que não tem isso, é o diferencial. Então, e aí a pessoa chega, vai entrevistar, né? Essas entrevistas mais rápidas também. Nossa, porque você é maravilhoso, porque você é isso, você é aquilo, entendeu? Então aí o cara já cria né? Com quem que eu tô falando? E aí o pulo do gato também é conhecimento. Sim. Sabe? Você tá por dentro, primeiro, dos assuntos do dia a dia, da vida, né? Mas ter um grau de conhecimento de quando você vai entrevistar aquela pessoa, você vai falar com ela. Não posso olhar pra cara dele, não, tá de novo. Você vai falar com ela, você levar coisas pra ela que ela vai falar, puxa. Sim. Sim. Eu já passei muito por isso, principalmente com o povo do mercado, né? Já tive entrevista vetada. Caramba. Eu imagino que... Você tem muita história, Bruno. Volume Você tem de muita história, né, Bruno? Já tive entrevista vetada. Mas desde a época da faculdade, a Bruna já era essa, que entrevistava e tirava das criaturas algumas coisas que ele falava assim... Mas isso pra ninguém. Então, mas isso, na verdade, cara, é uma parada assim, as pessoas ficam à vontade a ponto de falar assim, dela. Caraca, mano. Exatamente. E de sair do lugar comum. Mágico. Porque, Bru, pensa aqui, ó, olha que doideira. Você fala com o trade como muitos do nosso mercado falam e falam muito bem e tal. Só que você é a única que fala com o trade pro público geral. É, isso aí. Porque você traduz o mercado para um canal aberto. Né? É um pay TV. Ele fala, mas, cara, é um canal que tá para todo mundo. Sim. Eu posso te falar, porque eu sou fã da Bruna há muito tempo. Porque quando eu tô ali olhando pra publicidade, era a Bruna que eu via no Comercial e Companhia e tudo mais. Não, tu é referência. E é uma coisa que eu gosto mesmo, né? O próprio Oswaldo Montenegro, a gente riu aqui, brincou. Eu lembrei dele. Lembra? Ele falava, olha, eu falei coisas aqui que eu nunca falei pra ninguém. Agora você tá me devendo 5. Ele falou, agora quem vai te entrevistar sou eu, você tá me devendo 5. E a gente estudante, né? Oswaldo Montenegro. E aí você com os planos, então, puxa. Eu acho. Mas pode ser que seja tudo diferente. Não. Vem aí o podcast da Bruna. Quem sabe, A gente tem que né? trazer a Bruna mais para amigos do mercado, para envolver ela. Enfim, mas ela falou que ela quer fazer outras coisas. Vem adolescente do Não, eu quero fazer tudo. Eu quero tudo. Eu tô querendo abraçar o mundo. Eu tô nessa Não, agora, mas é sabe? maravilhoso. Bruna, a energia gira. Eu acho. A energia gira. Eu sou divorciado há 7 anos. É esse esquema. É confuso, filho também pra caramba, vida profissional, tal. Caraca, mano, vai girar e daqui a pouco você vai se encontrar e assim, nossa, cara. Ui, que A bom. tempestade vai passar. Ó, você vai lembrar desse dia. Daqui a um tempo a gente vai encontrar, você vai falar assim, pô, aquele dia você comentou, vai rolar. Vai rolar. Eu acho que todos nós, né, passamos por isso. Me fala uma coisa, 16 anos de Globosat e tal, profissional, Mas futuro e pessoal. Pra frente. Cara, o que acontece? Eu, como eu falei ali no início, nunca fui muito de planejar a minha carreira. Eu fui pegando as oportunidades. E eu acho que agora essa nova Globo, digamos assim, eu estou muito empolgado do que está vindo, do que pode vir pela frente. Hoje eu estou no departamento que eu gosto muito de trabalhar. Então, a gente que faz as aberturas de todos os programas da Globo, das novelas, do jornalismo, da PTV, a gente empacota todos os produtos. A gente faz as campanhas institucionais todas da Globo. Então, a gente coloca campanhas da área social no ar, que eu acho muito bacana. Outras campanhas, como Hoje é Novo Dia, a produção é nossa, sabe? Que todo ano tá lá. Super todo fácil mundo de fazer essa produção, viu? Não, Todo mundo espera. meu final de ano só é final de ano quando eu vejo isso aí, É cara. super fácil eles juntarem todos esses você artistas. imagina. Pensa. Facinho. Meu final de Facinho, ano, quando eu vejo isso, eu faço, caraca, passou mais um ano. Já estamos produzindo, já começamos. Eles já estão produzindo, cara, já. Ele é o cara que decide se você, artista, aparecerá 2 de segundos. jeito nenhum. Não, mentira. Fala
Vamos carimbar os Porque eu lençóis. já Marquinhos algumas Semenda criaturas já falaram discorda. comigo. Eu já encontrei com alguns artistas deles e falaram assim: mas eu apareci rapidinho. Eu falei, desculpa, mas não sou eu. Todo mundo tem que edição, aparecer, edição, todo mundo tem que edição. aparecer. Mas enfim, a produção de estar com o nosso time lá. Então, assim, eu acho que eu consigo ainda contribuir para a Globo nessa área e outras que podem aparecer bastante. Assim, eu acredito muito nessa empresa que eu trabalho e na transformação o tempo inteiro. Eu também gosto dessa coisa de mudança. Eu sou aberto à mudança, sabe? Pode parecer confortável você ficar ali o mesmo tempo. Não, eu acho que essa coisa da tempestade, ela vai passar. Sim, lógico. E o nosso departamento é um departamento muito bacana, assim, sabe? De fazer. Então, eu acho que em termos profissionais, eu me vejo na Globo ainda há um tempo. Boa. Espero que sim. Lógico. E pessoal... Moiano, Manuel, então assim, Pelo amor sabe? de Deus, gente. E pessoal? Cara, pessoal, paralelo a tudo isso, eu sou tão maluco que eu sou muito empreendedor, sabe? Assim, e sempre fui. Quando eu fui na casa do artesão indicar minha mãe e que eu frequentava com a minha mãe as feirinhas de artesanato e tal, eu já estava empreendendo, sabe? Sim. Tava com ela vendendo e aí eu, paralelo a tudo isso que eu faço, que não é fácil, é muita coisa, eu entrego 350 projetos por ano. Sabe? Entre aberturas, campanhas e tudo, a gente tem esses números, sabe? Quase o tempo de dias que a gente tem no ano todo, Você né? entendeu? E aí, eu, paralelo a isso, eu montei uma pousada na região serrana do Rio, que não é uma pousada, não chamo de pousada, é uma casa onde eu ofereço experiências, sabe? E a coisa do artesanato que está lá, hoje eu sou garimpeiro de móveis antigos, então eu também tenho uma loja na região serrana. Então, assim, eu falei, não vou esperar aposentar para montar uma Sim, coisa lógico. que eu quero. A gente Então, faz a eu- propaganda aí, Ricardo. Lá em Secretário, RL Garimpos é a loja maravilhosa. E Vilarejo do E Secretário. Vilarejo do Secretário é o lugar que é mágico. Tem o @ Vilarejo Secretário. Vilarejo do Secretário. @ Vilarejo do Secretário e tem RL RL Garimpos. Garimpo, é isso. RL. Maravilhoso. A Bruna conheceu. Então, assim, É na minha maravilhoso. vida pessoal, eu construí isso para estar com meus amigos, para estar com minha família. E vira um lazer, vira que uma parada e eu também. tenho conhecido tantas pessoas lá, quando eu estou no final de semana que eu tenho um hóspede, sabe? E estou fazendo amigos e contatos. Então, eu acho que isso tudo pode andar em paralelo. Eu Maravilhoso. não fiquei esperando me aposentar para fazer alguma coisa. E a gente sonha em um É dia isso que eu ia falar, mas fale aí. trabalhar juntos. Trabalhar Não, juntos mas isso aí de vai novo. acontecer. A gente fácil. trabalha Pronto, indiretamente. lógico. A gente quer trabalhar no front, juntos. porque a gente Então, era apresentador na O que você achou? Animal, cara. Ó, Mais ó, um? Cara, que honra que é fazer o papo. Pô, de amigo, foi cara. sensacional. Gente, Adorei, viu? Adorei. Cara, Tava história. tenso. Pô, tenso, nada. E a Suando. gente já tá estouradaço aqui. É verdade. Marcão, mais um. Cara, ó, Gente, um brinde gente, aqui. gente. Viva, saúde e sucesso. Saúde, Saúde, sucesso. sucesso, amizade. Viva Amizade. aos novos Isso. ciclos. Verdade. Que sejam Isso. sempre de sucesso, de Exato. muito amor É. e com muita saúde sempre. Muita saúde, é isso. Muito bom. Galera, é isso aí, ó. Um beijo pra vocês. Curtam os nossos conteúdos e a gente termina com todo mundo mandando um beijo ali pras câmeras. Valeu. Um beijo, tchau. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.